Ó o burrinho. O burrinho não tem no filme, né? O Qual? burro de carga. O... Esqueci o nome dele. Ah, eu sei o que você tá falando, mas não tem, É o mano. burro ali, ó. É, o Igor tá falando aqui, pessoal, tamo online, tá Ah, tá aí. na live já. Mas a gente começa 9h05. Aliás, esse é um padrão que eu sigo em tudo na minha vida, manter lá no serviço. Sempre eu dou 5 minutos de tolerância. Um ponto. 5 minutos aí eu começo o pega. Eu dou 10 ainda nas minhas consultas. É. Se for online, ainda beleza, né? Agora, É online. No presencial também. agora a questão é. Eu sempre dou porque é o tempo da pessoa se organizar. Mas é foda, tem gente que é malandro, né, velho? Tem gente que pega e já fala, já que ele demora toda vez 5 minutos, então eu vou chegar 9h05, sabe? Toda vez. O Nossa, sim. que você tá. Tanto diabo, irmão. Ah, mano. É aquele bagulho lá que não pode falar em live, né? O governo não gosta. Você tá ligado? Olha. Aí eu acompanho algumas coisas, né? Aí ele abre. Aqui ele dá umas travadinhas que esse Mac é meio antigo, né? Sim. Mas Ele não... O Apple Silicon ainda... agora pro. Mas pra uso geral ele serve, assim, sabe? Sim. É que falar a verdade, como eu não tô usando muito ele, aí que ele trava mais. Porque aí quando liga ele quer carregar tudo. Você sabe o bagulho da Apple, né? Quer instalar. Aí já estamos online. Mas se você usar mais ele, eu falo assim, eu abria uns 5 minutos antes de você chegar, na hora que você tinha chamado aí. Irmão, começou a aparecer aba da atualização de 400 bagulho, É. sabe? Aí, sabe o que faltou, Igor? Talvez eu vou ter que... Faltou o quê? Como que diminui o volume desse... O volume da... Você quer tirar o volume do Instagram ou você quer diminuir só? Não, é só tirar. Tirar? Clica com o botão... Ou clica nesse volume aqui. Não é aqui? Mas clica com o botão direito, então. Era assim, eu lembro. Aí. Não quer ir, Os não. dois. Clica com os dois. Aí. Não, aí tá... Ó, mute. Pronto. Tá. Não, é porque eu acompanho aqui pra ver que o pessoal tá mandando alguma pergunta e tal. Mas deixa eu colocar meu celular. Onde ele trabalha, né? É o mínimo, né? Cadê? Tá faltando uma caneta minha, tá, né? Ah, tá ali, ó. Pra me acompanhar. Nossa senhora, quanta coisa. Você imprimiu? Lógico, não é porque tá bagunçado que a gente for uma live de qualquer jeito, que também não precisa ser de qualquer jeito. Isso é um bagulho massa que eu falo, mano, pra você ver, né? Eu não tenho propriedade nenhuma pra estar aqui, pra falar de live e tal, tipo assim, né? Nem começou ainda, a gente vai começar a introdução daqui a pouco. Mas eu sempre faço esse bate-papo pra você olhar lá, mas eu acho massa assim, cara, com um bagulho simples, se você tiver boa vontade, você faz. Sabe? Sim. É só você querer, mano. Tipo, você tem coragem? O cara faz, mano. Como eu ouvi ontem o Cortella falando, a coisa mais perigosa que existe é um incompetente com atitude. Se tiver atitude. Ah, igual a gente vê no Instagram, né? Tem muita gente que não tem conhecimento técnico mínimo, só que tem cara de pau. Tem cara de pau, sabe? E eu sempre falei, a frase que E aí eu, ganha dinheiro em cima de gente besta. que eu mais admiro é verdade, é que o mundo, ele é regido por quem mete mais o louco. Sim. Quem mete mais o louco tem mais vantagem. Não que eu esteja metendo louco, não, é porque eu não tô ganhando nada com isso Tem aqui, nada a mas ver. de fato, eu acho que desenquadrou lá olhando, tá vendo? De fato, pelo menos tem que ter coragem, né, mano? E a galera não. Você tá com um zoom? Não, você tem que tirar o zoom. Vai ficar Porque não tem espaço, gente. Minha sala é. vai ficar no triangular. Entendeu? E um cara desse tamanho aqui. Nós dois. Olha que. Quer ver? Vamos ver, vai ficar bom. Olha lá. Aí ela dá essa fechada. Eu queria comprar uma câmera pra isso e tal, mas isso agora. É caro, né? Ah, nem porque é caro. Fala porque agora realmente não tem condições pra esse negócio. Esquece. Mas você Agora. falou uma câmera mesmo ou umas. Eu vi assim Câmera umas de da ação? Sony, tipo assim, mais antiga, que já tem conexão, que dá pra você fazer, tipo assim, se eu coloco a câmera, Ah, tá. pluga no computador, uso o OBS, que eu falei pra você, dá pra você, em vez de eu fazer live só aqui, eu estaria fazendo live agora no TikTok, no YouTube, tudo ao mesmo tempo, Sim. entendeu? 2 conto. Dá pra comprar, dá. Dá, mas é que agora não é prioridade, né? Então, vamos deixar pro mais pra frente. Daqui a ideia é compartilhar conteúdo. Eu nem sei se eu falei pra você, eu vou continuar com esse projeto ano que vem, entendeu? A ideia era realmente compartilhar, porque eu não sei se eu teria tantas ideias. Falar a verdade é desafiador, cara, estar aqui, entendeu? Tanto eu acho que pra quem vem, quanto pra quem tá montando, porque você viu o trampo aqui, ó, montar, tal, separar, tem que desde limpar uma casa, que a galera não entende que você tem que ter, né? Tem que ter um ambiente habitável, mas que é importante também
Você tem o que perguntar pra pessoa. Eu não. Não vai chegar aqui e vai fazer igual o Podpah. Nunca assisti esse Podpah, mas eu só vejo os comentários. Eu acho que eu nunca assisti um inteiro dele, É assim. literalmente uma conversa de bar, mas isso é horrível, porque você chama pessoas importantes e você não sabe nada da vida delas, você não sabe o que me perguntar. Você tem a Você não fez É. um background? Aí é foda. Aí. Isso, certeza que eles têm time por trás que fazem Óbvio, por eles, o tamanho mas dos eles caras. não têm nem capacidade de ler. Aí é Vou foda. chamar aqui, eu nem, tipo, os caras chamam a gente enorme e Não não extrai nada. consegue isso, não consegue extrair nada de interessante ali da conversa. Aí é triste, porque às vezes você tem uma oportunidade de ouro, né, cara? E eles têm visibilidade, né? Não tenho certeza que, por exemplo, se eles tiverem uma equipe só. Eles nem precisam muito. Se tiver igual eu faço aqui, ó, alguém orientando as perguntas, o que a galera tá querendo. Você já tira muita coisa. Com certeza, mas é preguiça mesmo. Tá bom. Vamos lá? Bora. Bom, como começa, Igor? O certo é a gente fazer aqui uma introduçãozinha para quem vai assistir depois. Porque aí fica gravada, aí a pessoa chega, tá, eles estão falando disso. Né? Então, pessoal, tudo bem? Bom dia. Tô aqui com o Igor Taramelli. Bom dia, pessoal. A gente vai estar falando aí sobre a parte de força, nutrição, né? Constância. O Igor ele é um cara que fez parte do meu processo aí de emagrecimento, desenvolvimento também, pessoal. Acho que indiretamente, desde criança a gente é amigo, né? Então, a live a gente vai falar bastante sobre isso. Eu não tenho parâmetros técnicos para questionar um profissional, como eu sempre falo para vocês, mas por isso que eu trago um profissional. Para que se alguém tiver alguma pergunta técnica, a pergunta seja respondida, tá? Você não tem obrigação nenhuma, até porque se você não souber, você pode ir depois no comentário colocar lá e tal, né? Responder essa pergunta. Mas a ideia de hoje é falar sobre isso: é nutrição, esporte, constância e construção de força. Porque vai tomar na tarraqueta. Pensa num cara forte, hein, velho? Vai tomar no zóio. E é sempre, lógico, baseado na minha visão sobre a pessoa, a live, porque eu tô trazendo pessoas que eu admiro, que eu vejo, talvez coisas que eu nunca te falei, vou falar hoje. Uhum. Mas falar, cara, como que o cara fez isso numa época que ninguém tava fazendo? Porque, por exemplo, um assunto que eu vou falar aqui é a parte de força que você faz, tipo, powerlift, esses negócios, numa época que não era moda. Hoje virou moda, todo mundo quer fazer 200 quilos, não sei o quê. Mas você fazia isso 7 anos atrás, 8 anos atrás. Não faz tanto tempo assim, não. Não? Eu comecei no powerlifting mesmo faz 3 anos apenas. Não. Não, Sério, mas você tem vídeo seu Na fazendo verdade. terra que eu vi lá. Sim, de fato. Quando eu falo powerlift, até eu deixo bem claro, não é o powerlift profissional, a gente não é profissional. A gente Não, sim, eu falo treinar diretamente Uhum. no desenvolvimento de força, né? Agora treinar musculação, eu treino há mais de 11 anos. Mas eu falo assim, esses exercícios que hoje estão na moda, o supino sempre teve, mas eu falo assim, terra, agachamento pesado mesmo, né? Usando Pesado, terra, stiff pesado. Cara, você já fazia É. uma cota, entendeu? E não era tão, né, Não, hypado igual. na verdade, o pessoal tinha muito medo, né, de fazer o terra. Eu quase bati 200 quilos com 17 anos ali, eu fiz 180. Olha aí. Só que tudo errado. Mas o pessoal tinha muito medo e tudo mais, né? Era uma nebulosidade, assim, Isso. né? Vai Um machucar, exercício- a coluna vai isso. quebrar. Se envergava um pouquinho, o pessoal já ficava com medo. Hoje em dia, com mais acesso à informação, aí o pessoal foi perdendo um pouco do medo. Eu também um pouco meio doido também. Tem uns... Eu acho que no meu caso eu sou mais doido. Ele sabe disso. Eu sempre fui desde moleque, né? Então, beleza. É isso a introdução. Vamos começar aí a falar sobre a live, tá? E assim, acho que muito importante deixar claro que, por exemplo, o Igor é meu amigo de infância. Você sabe quanto tempo a gente é amigo? Assim, você já chegou? Mano, você foi o primeiro amigo, o primeiro contato humano fora da minha casa foi você. Pior, né, cara? Ele vivia, a mãe dele não deixava, porque Não deixa eu sair de casa. bairro. É isso que eu falo, que a galera não entende, onde nós morávamos. Não era brincadeira. Hoje a galera fala São José, a galera acha que é zoeira. Irmão, ali, aquela época ali, É que, como eu era criança, eu não tenho o mínimo de noção, né? Tipo, toda a experiência que eu tive no São José foi super tranquila, nunca tive nenhum problema. Mas No quando. máximo era acordar algum morto na rua. O problema é que eu via. Entendeu? É igual falar, tipo, gente, briga de facada, esses negócios, não é o assunto da live, mas é o que eu mais via, sabe? Troca de pedrada, garrafada. E não é um ambiente que alguém, né, vai crescer saudável, né? Então, assim, a mãe dele protegia ele, e eu acho que tá mais que certa. Então, eu acho que quando ele saiu na rua, o primeiro contato foi comigo. Sim. Dona Cláudia, eu não sei se você fez uma boa escolha. Que fique... Eu influenciei seu filho a ser E ela dono tá também. assistindo, ela tá aí. Ô, dona Cláudia, tudo bem? Eu acho que a Duda também tá aí, eu não sei, tá? Sejam bem-vindos. Mas assim, então o Igor é meu amigo desde a infância.
Mas isso, que fique bem claro, eu não chamo ele aqui só porque ele é meu amigo. Muito pelo contrário, porque ele é bom no que faz. Porque eu tenho amigos que não são bons no que faz, infelizmente. E eu falo, tá? Eu sempre fui muito, né, direto em tudo que eu acredito e que eu... Então, que fique bem claro que não é por isso. Ele é meu amigo desde a infância, ele participou ele participou diretamente da minha evolução e é muito doido porque talvez, Igor, você não sabe, mas esse projeto chamado A Jornada, que eu tô contando em alguns episódios como foi essa minha jornada, pessoas que participaram, talvez você seja uma das pessoas mais importantes. Não que a ideia tenha sido a partir de você, porque foi por causa de outra conversa. Sim. Mas foi construindo esses conhecimentos e olhando em volta que eu falei, caramba, realmente é um negócio legal de compartilhar. Eu acho que dá para tirar alguma coisa produtiva disso. Então você é uma das pessoas que mais causou impacto nisso e ainda causa, até porque você me passa a minha parte de nutrição, de exercício, né, que você faz minhas correção. Muitas vezes é o que eu falo, o que tá de errado é porque eu sou teimoso mesmo, tá? Ele é só o coach, ele não tem o que fazer, se eu falar que eu vou fazer errado, eu acabo fazendo mesmo, tá? E eu acho que é legal esse ponto aí. Então, assim, hoje eu trouxe aqui, né, alguém não só que entende do assunto, mas que vive o assunto. E eu acho que isso é o diferencial no mundo, cara. Porque o que tem de especialista de internet hoje. Infelizmente tem O bastante. que você acha sobre isso, cara? Você acha que tem muita gente que fala o que não vive hoje em dia, que vende? Claro, a gente pode dizer assim, por exemplo, se você não tivesse me escolhido como seu nutricionista no começo, você poderia ter uma experiência totalmente diferente e você ter desistido, né? Aham. Porque, vou dizer o que acontece muito, né? Infelizmente, hoje tem muitos nutricionistas que não fazem dieta, né? Ou que eles nunca experienciaram, de fato, por exemplo, trabalhar o dia inteiro e ter que comer. E aí prescreve uma alimentação que não está diretamente relacionada com a realidade daquela pessoa. Né? Pô, você trabalhou pesado o dia inteiro. Você não vai comer 2 colheres de sopa de Eu lembro que arroz, ele falava muito isso, cara. Tipo né? assim. Isso não existe. Ou prescrever castanha pra gente que mora aqui nessa tuba. É extremamente caro. Então, dependendo da escolha de nutricionista que você faz na sua primeira experiência, pode ser algo totalmente ruim. Porque você vai criar uma relação ruim com a comida. Você vai ver que você tem que comer pouco, tem que comer arroz integral, tem que comer pão integral, tem que comer alimentos, carne magra, tem que só comprar patinho, não pode comprar sem. Então acaba se tornando uma experiência ruim, porque você se enxerga preso, que você não pode comer nada, só pode comer alimentos integrais, só pode comer carne magra. E, cara, é frustrante, né? Porque você trabalha, 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 faz as coisas, só que a hora que você vai comer. Eu acho que você vai concordar, tem uma estigma que a sociedade tem, que é quando você vai fazer dieta, você tem que passar fome. Regime, né? Então, tipo assim, aí eu sempre falo pro pessoal, ó, dieta é uma coisa, regime é outra, quando me É. perguntam, né? Tem nada a ver uma coisa com a outra. Uma coisa é com um profissional, outra coisa é você pegar na internet lá o regime da lua, sei lá, e... Ainda mais assim, quando a pessoa faz por conta, a primeira coisa que vem na cabeça dela quando ela quer emagrecer é o quê? Comer menos. Né? E quando ela pensa em comer menos, ela vai reduzir o volume de comida. Mas o volume não está associado diretamente com a quantidade de caloria. Né? Um prato de arroz, feijão e carne vai ter menos caloria do que um doce, que é desse tamanho. E um prato de arroz é desse tamanho. Só que como ela não tem conhecimento de caloria, macronutriente, ela pensa, pô, eu como tudo isso aqui de arroz e feijão, né? Eu vou diminuir isso aqui. Mas esse brigadeiro, esse bombom que eu tô comendo é desse tamanho, não vai afetar o meu O tamanhozinho, né? pô, o que é isso aqui? Perto de tudo isso aqui que eu como. E aí acaba diminuindo aqui, e aí fica sem energia, fica estressado. Chuta o balde depois de algum tempo. Eu particularmente, eu tenho assim uns lapsos de memória que eu ficava bravo com você no café da manhã, porque você passava uns café da manhã que até hoje, eu falava, Igor, é muita coisa, eu não aguento. Gente, eu saía de casa rotando comida. Eu vinha assim, eu acordava, essa era a minha rotina, sei lá, 5 anos atrás. Acordava, tomava um banho, café preto, meia hora antes de ir pro trabalho e ia pro trabalho. E é a isso. rotina da maioria das pessoas. Aí o cara me passa pra comer não sei quantos ovos, pão, não sei o que, né? Eu falei, mano, não cabe, eu não tenho fome pra isso. Hoje, se eu não sair, não como, eu não me sinto bem. E assim, eu sinto que tá faltando energia. Sim. Pra você ver como que, né, aquela palavra que vocês usam, você não tem que fazer você tem que aprender a reabilitar a alimentação, que não é reabilitar, aprender a comer certo, seria isso que eu tô querendo dizer. Então, depois que você aprende a comer certo, isso faz falta no seu dia a dia. Então, assim, esses estigmas a gente vai acabar passando um pouco na live, mas é legal, né? Pra você ver assim, como que a galera não dá valor e acha que é uma ciência de outro mundo. E acha que também, assim, um profissional pode ser substituído por uma IA, pode ser substituído por um Google ou pelo seu primo
entendeu? Que tá no segundo ano, que não aprendeu nada, e tá lá jurando que ele tá te passando alguma coisa muito interessante, tá? Então, antes da gente começar, tá? De fato, acho que quem que é você, Igor, né? Quem que é você hoje? Se apresenta aí pra galera saber. Pessoal, meu nome é Igor Taramelli, tenho 25 anos, sou nutricionista esportivo, né, pós-graduado em nutrição esportiva. Também curso educação física para poder dar aula, mas tô vendo ainda se vou dar aula presencialmente ou não. Eu treino musculação desde os 11 anos de idade, eu era gordinho ali na época, né, queria Caramba, emagrecer. só sorte que eu não achei as fotos antigas. Você perdeu as fotos das Não, câmeras? perdi não, não deu, você não viu, Ah, não deu pode crer, tempo, pode crer. senão... Então, eu tive contato com a musculação não, porque eu comecei a fazer pelo Muay Thai primeiro, né? Mas aí comecei a fazer dieta, fui com nutricionista, arroz integral, bolacha e tudo mais, só que tava funcionando, né? Então, enquanto tá funcionando, você tá emagrecendo, você continua fazendo, né? Porque é o que te motiva. Sim, Então, eu treino musculação ali já vai fazer 11, 12 anos. caraca, Dieta eu faço mais ou menos esse tempo também, tanto que não é dieta, é só é só a a vida. vida. É a vida normal. É igual treinar, cara. Por exemplo, treinar pra mim não é nem constância, mas é algo intrínseco do meu ser. Eu não existo sem treinar. E não só especificamente musculação, é qualquer outro esporte, tá ligado? Mas é que Tem que estar em movimento, né? musculação eu faço há mais tempo. Legal, cara. Então, na verdade, você começou porque você já estava sobrepeso e sua preocupação da família, da mãe. Não, não, é bullying, né? Foi? Ah, foi bullying? Gordinho, pá, Eu achei na que foi rua porque assim, lá. ó, seu filho tá acima do peso, ele tem que praticar um esporte. Porque era muito Não. assim, né? Era, mas ainda naquela época o pessoal, por exemplo, não podia começar a musculação, porque era muito novo e tudo mais. Eu falo porque é muito distante da nossa. É muito doido, né? Assim, como que a mente ela se aprisiona em certas coisas. Pra nós, naquela época, era um negócio. Cara, não fazia parte do nosso meio. Ninguém. Sim, com certeza. Hoje todo mundo treina, hoje todo mundo não sei o quê. Mas naquela época ninguém falava de exercício forte, Musculação cara. era algo meio underground, né? O pessoal. Era futebol. Entendeu? Sim. Vamos jogar uma bola. Jogar uma bola. Por exemplo, a nutrição já era algo meio inacessível, né? Tive sorte, meu pai e minha mãe ele tem uma condição melhor, eu acho que foi pela Unimed, foi pela Unimed que a gente foi, e teve contato com a nutricionista, né? Mas, pô, hoje em dia tem pessoas que não sabem que é um nutricionista, né? Eu nunca teve contato, por mais que hoje seja um pouco mais acessível, naquela época era outra realidade, né? Sim, sim. E assim, olhando hoje, você tinha assim, uma perspectiva de que se tornaria um profissional dessa área? Cara, não, porque tanto que antes de eu decidir começar a fazer nutrição, já tinha pensado em fazer as faculdades padrões, né? Direito, engenharia, pensei em ir pro exército, pensei em virar policial. Aí, quando chegou no final, no terceiro ano do ensino médio, eu pensei, falou, pô, eu faço dieta, treino, gosto. Eu levava a marmita pra escola, treinava. Ali no ensino médio já tinha um físico um pouquinho mais acima da média, né? Uhum. Em relação ao pessoal da escola, porque ninguém treinava, principalmente na ETEC. É, e eu falei, acho que eu vou fazer nutrição e educação física, né? Porque naquela época eu tinha começado a estudar, né? Que você começa a desenvolver um pouco mais de inteligência, você Sim. quer entender o porquê das coisas. Então eu comecei a estudar como que funcionava a dieta, por que que eu tinha que comer isso, por que que eu tinha que comer aquilo. Já tinha ido numa outra nutricionista também, na época que eu estava trabalhando, eu consegui pagar a minha nutricionista. E aí foi uma nutrição esportiva. Então foi pela curiosidade, né? E aí eu decidi, tipo, eu pensei, qual que ganha mais, nutrição ou educação física? Eu fui pela nutrição. É. É, Porque elas por elas, né? no final das contas, é elas por elas, mas É. na teoria, às vezes você encontra, por exemplo, na internet, né? Qual o salário de um nutricionista? Isso aí Você olhava lá na época, era R$ 4.000 e tudo mais. Só que, mano, a maioria dos nutricionistas, tipo, 99% vai ter que trabalhar autônomo, Sim. né? Você conseguir trabalhar num cargo, uma coisa bem mais difícil. Tem poucas vagas. Então, a inserção no mercado de trabalho é bem mais difícil de nutricionista do que educador físico. Pô, você sai da faculdade, qualquer academia que você entra, você vai conseguir ganhar uns 2,5 por aí, Pode crer. como professor. Pode crer. Não, que massa, cara. Então, esse é o Igor, tá? Pra vocês verem, tem a história dele, né? De como tudo isso começou. E eu tava comentando aqui, gente, porque eu tinha. Uma vez, a história é o seguinte, só pra vocês terem noção. Eu vivia na rua, cara. Tipo assim, estudava tudo, mas né, é da rua, gostava da zoeira. E aí, um dia a mãe dele jogou uns lixos lá eletrônicos, e eu sempre fui apaixonado por eletrônico. E aí eu encontrei uma câmera. Você lembra dessa história? Não foi assim, se eu não me engano. Eu acho que ela pediu pra tentar arrumar, ou não foi. Não, foi jogado fora mesmo. Foi. É. Porque quando eu fui falar pra você, aí eu encontrei essa câmera, aí eu não sei, eu coloquei no computador, instalei uns drives, sei o que, eu era meio fuçadão já. Aí apareceu as imagens. Mano, eu vi tanta foto do Igor. Vocês não têm noção. Foto Cada da... foto Eu tava na quarta série, terceira série. Aula de bolacha, tal, gordão. Eu falei, mano, essas fotos aqui vai dar zoeira, velho.
E aí eu comecei a aloprar, já comecei a zoar ele. E aí eu acho que ele comentou com a mãe dele que eu conseguia recuperar a foto e ela veio falar pra devolver. Eu devolvi, beleza. Devolveu a câmera? A, As fotos? a câmera eu devolvi, as fotos. Sério? Devolveu? Não lembro. Ela pediu a câmera. E eu dei, ela tá até funcionando na época. Só que as fotos, Ficou tudo salvo, né? lógico que ficou tudo salvo. Uma pasta tudo salvo. Só que não deu tempo de eu pegar nenhuma dessas fotos. Mas tem uma foto dele que ele tá com a cara assim, pra ele tá assustado. É muito bom, Eu cara. tô sujo ou não? É, Ah, eu tenho essa foto no Facebook. é muito bom, cara. Então, assim, essa foi a história das fotos, tá? Eu acho que é legal porque você vê, um negocinho bobo, né? Vai fazer quantos anos essa história, né, cara? Ah, mano, muito. E mostra um pouco da nossa história, tá? Então seria isso daí. E aí, o Igor, né? Um cara mais isolado, diferente da gente que era ali do bairro que era mais da rua mesmo, brincava, não sei o quê. Né, começou essa evolução, tanto física quanto mental. Isso chama atenção, principalmente porque eu vejo isso hoje, né? A galera tem aqueles que admiram o velado e aqueles que só falam abobrinha, tá? Então, só que é legal você ver assim que a pessoa está evoluindo. Isso chama atenção, tá? Então, passando já para essa parte de evolução, né? Hoje, né? Tipo assim, olhando aquela época que você treinava, o que que fez você assim continuar treinando, Igor? Mesmo numa época que não era moda. É isso que eu falo, porque hoje é moda, hoje é gostoso. Você fica ali o dia inteiro, só tem isso. Você vê, motivando, eu quero treinar porque esse cara fez assim. Então você tem de onde tirar referências. Naquela época foi o que eu falei, cara. Não tinha. Era um negócio, é muito underground. Underground, até o pessoal saber que é um termo aí, é um negócio assim, subsociedade, né? Fora do que é visto. População é marginal. Seria isso, sabe? É marginalizado. Então, ele tava ali, cara, treinando, treinando, treinando. Eu lembro que uma época eu vi, cara, o moleque tá maior que eu já, velho. Entendeu? E eu nunca tinha treinado. Então, é muito legal isso. E aí, por que que, assim, onde você encontrava essa motivação de treinar? Era só porque você queria um corpo legal? Era porque queria menininha? Cara, então, eu comecei a treinar ali com uns 13, 14. Tanto o João que me incentivou a começar a treinar musculação. Quem? O João. O João mesmo? O João mesmo. Ele Cara, foi o primeiro cara que me levou pra musculação, de fato, assim. Eu tinha ido uma época sozinho, só que era muito moleque, esse professor não dava tanta atenção e tudo mais. Então a gente começou a treinar, né? Era querer mudar o corpo, né? Querer ter o abdômen tanquinho, querer ter um físico legal ali quando você é adolescente. sim. Eu acho, cara, que. Tanto que na época eu treinava mal, tipo, igual a maioria das pessoas ainda treinam, né? Você não sabe de progressão de carga, naquela época você descansava 30 segundos. Só que era legal, era interessante, porque você estava ativo ali, né? E você via mudança no físico, principalmente. Uhum. Então, você começava a ver o físico mudando e tudo mais, você ficava cada vez mais motivado, cada vez treinando mais. Né? E assim, hoje em dia, como o Instagram ele te insere numa bolha, se você só vê aquelas coisas que você consome, acaba que parece que vira uma moda, né? Mas é que você está inserido dentro daquela bolha, então tudo que você é rodeado, cercado pelas coisas que você consome. Sim. Naquela época não tinha tanto, era mais o YouTube. Aí você procurava vídeos dos caras treinando, vendo o pessoal treinando, você ia se motivando. E acabava que, pela Hoje te sensação. jogam na sua cara. Hoje te joga na sua cara, exatamente. Ela, então, era uma motivação pra querer ter um físico melhor e também pela sensação que treinar trazia, né? Era uma sensação gostosa. É igual, por exemplo, você fazer uma coisa nova, um esporte novo. Pra mim, eu já quase não tem tanta essa sensação, né? Porque eu faço tanto tempo que pra mim é algo padrão. Sim. Mas você ir treinar, conseguir fazer um treino, ficar um pouco cansado depois, seu corpo fica alegre que você gastou energia, tá ligado? Você se sente bem. É endorfina que fala que solta? Ou eu tô confundindo? Cara, acho que um pouco também. Porque é da felicidade, né? O hormônio da Isso. felicidade. Você fica, né? Nossa, consegui. Eu acho que eu fico também com esse prazer pós-exercício, né? Eu não sei definir tecnicamente. Pô, massa. E assim, Igor, querendo ou não, exige uma disciplina, entendeu? Por exemplo, parte da minha disciplina, eu copiei de outras pessoas. Eu copiei de você, copiei do Bob, copiei de amigo meu, copiei de conhecido. Porque eu via e falava, os caras estão fazendo, eu vou fazer também. É isso que me admira olhando no seu passado. E a gente vai chegar mais no futuro na história, mas que você não tinha talvez tantas referências, ou pelo menos eu não imaginava que tinha. E isso é admirável, porque continuar quando ninguém tá te mostrando o Tanto que, pô, caminho. pode Não? continuar, pode continuar. Então, não, e aí eu só ia dizer assim, tipo assim, essa disciplina você acha que você sempre teve ou você teve que construir ela? E como ela funciona pra você? Cara, então, depois de um certo tempo, continuei treinando sozinho, né? Fiquei treinando sozinho.
caso, eu treino sozinho há muito tempo. Poucos meses eu passei treinando ali com um parceiro de treino, Sim. né? É, cara, é muita vontade, né? Porque assim, adolescente não tinha mais nada pra fazer, né? Eu só ia pra escola, estudava, comia e treinava. E E jogava ficava, e Tibia. ficava jogando Tibia e jogando Xbox 360 na casa da minha avó. E Tibia pra você mim que é me o pior. apresentou o Tibia. O Tibia, Você mano. lembra, né? É, pior que é, mano. E o cara viciou. É. Era o que rodava nos computadores Rodava no também. computador. Então, cara, eu acho que assim, a musculação, o primeiro contato que você tem com algo que você começa a perceber que se você se esforçar e tiver constância, você consegue fazer as coisas. E você começa a trazer isso pra sua vida, você percebe que você consegue fazer qualquer coisa, tá Ela é ligado? transferível. É transferível. Então, eu sempre continuava treinando, porque eu nunca chegava onde eu queria, né? Pela falta de conhecimento. Então, apesar de eu dedicar todo o meu esforço para aquilo, não tinha o retorno que eu queria pela falta das outras variáveis que não estavam sendo controladas, né? Uhum. Mas era muito bom treinar, né? Então, eu não era para mim algo difícil de Não era um ser feito. Não era um sacrifício. sacrifício, né? No Bacana. começo é difícil. Qualquer coisa que você vai fazer no começo é difícil, porque até uns 4 meses, 5 meses ali, depois se torna hábito, Uhum. né? Então, depois que se tornou hábito pra mim, foi algo, normal, é algo que você faz, por exemplo, acordar e tomar café da manhã, né? Algo que você não tinha costume. No começo é difícil a consolidação desse comportamento novo, mas depois que ele se consolida e se torna hábito, fica muito mais fácil de ser sustentável a longo prazo, né? Porque algo se torna algo seu. Sim, Você não consegue ficar sem fazer isso, né? sim. Então, por isso que fica algo mais fácil. Constância nada mais é do que isso, é a mudança de um comportamento e aí você tem que ficar fazendo a manutenção desse comportamento para que ele se torne um hábito. Porque depois que ele se torna um hábito, você não gasta mais energia para fazer ele. Ó, parece simples o que eu tô dizendo aqui, pessoal, mas não é. Hoje ele, como profissional, ele vai confirmar isso daqui. Quantas pessoas você já prestou consultoria que começa e não termina? Cara, a maioria. Então, É a é isso, maioria. esse é o ponto. E isso com um profissional. Sim, É isso que eu tô falando. Você estava numa época onde não tinha tanta referência e mesmo assim foi indo. sim. Então, continuar quando não tem caminho é muito mais difícil de quando você já tem alguém que, por exemplo, eu tenho referência no livro. Eu sei que se eu continuar treinando, eu vou ficar Faz treinando sentido. daqui a pouco dele, entendeu? Vai que é a diferença, mas daqui a pouco. Tá? Mas o que eu tô dizendo é isso. Quando você tem, fala, pô, eu sei onde eu vou chegar, porque se outras pessoas chegarem é fácil. Você tem essa visão já. Agora, quando você não tem, é complicado. É. Então, eu fiz isso em outras áreas da minha vida. Mas é As diferencial. referências que você tem é os fisiculturistas, só que é algo inalcançável, né? Hum. Mas ainda, como você A não não ser tem que você queira viver noção, só 25 anos. Né? como você não tem noção de tudo que eles precisam fazer pra chegar naquele físico, você fala, não, vou chegar ali. E aí você mira lá longe, só que é uma frustração enorme, né? Porque você nunca vai chegar lá, tá O ligado? cara, no primeiro dia, fala assim: eu acho o máximo dele, cara. Mano, eu só não quero ficar igual o Ronnie Coleman. Pode ficar Irmão, tranquilo. você pode ficar em paz e você nascer 50 vezes. Isso é muito bom. Tá? Então, era um ponto que eu falo que é a disciplina. E é um dos pontos fortes das lives que eu trago, da jornada, que fala um pouco desse meu progresso, mas de como a disciplina ela é um fator determinante para você alcançar ou não seus objetivos. Aqui a gente fala, lógico, muito da questão dos autocuidados, do físico, mas também já falamos aí da parte intelectual, vamos falar, né? Vou trazer outros temas talvez mais focados nessa área de desenvolvimento intelectual. Só que é legal vocês entenderem que a disciplina, ele falou e eu falei a palavra, né? Ela é transferível. Isso que as pessoas precisam entender, isso que eu queria que todo mundo saísse pelo menos assistir uma live e se aprendesse isso. A disciplina é transferível. Se você romper essa barreira em qualquer etapa, em qualquer fase da sua vida, seja numa academia, seja no trabalho, seja no social, sei lá, cara. Eu não sei. Na hora que você romper isso, você vai descobrir que onde é, assim, o seu ponto de falar assim, cara, eu sou feito disso, né? Porque tem uma frase que fala, do que você é feito? Quem que é você? Quando você descobre isso, você consegue transferir para qualquer área. Sim. Você sabe, meio que você já olha o problema e fala, até aqui eu consigo, até ali eu não sei ainda, mas até aqui eu garanto que eu consigo. Isso é um diferencial, tá, Com cara? certeza. Então, Cara, tipo, se você. Quem consegue quebrar essa barreira, consegue perceber que consegue. Tipo, criar musculação, ela te traz uma confiança de corpo, né? Porque você percebe que você é forte, porque tem muita gente ainda que não sabe que é forte, acha que o corpo é frágil. Então percebe que, tá, tem força, o corpo aguenta. eu não sabia que eu teria tanta propensão a fazer força igual eu faço hoje. E todo mundo é capaz de chegar nesses níveis, entendeu? A questão é fazer isso pelo máximo de tempo possível, com um caminho a ser seguido, Uhum. né?
É, Quando você consegue quebrar essa barreira de perceber que você consegue fazer qualquer coisa, desde que você impunha esforço e tempo naquilo, pô, tudo na sua vida melhora, né? Porque agora você sabe que você é capaz de fazer o que você quer, né? Vai depender de quanto tempo você tem disponível para depositar naquilo e quanta energia e esforço você consegue depositar naquilo. Exatamente. E aí, eu já até linko com o próximo tema, que eu acho que é muito o que a gente tá falando aqui, né? O que que o treino te ensinou além do físico? Porque assim, o Nossa. físico, ele é aparente. Você olha no espelho e fala, Sim, pô, tá dando resultado. Mas legal. o que que o treino te ensinou além disso? Cara, eu acho que o treino ele moldou tudo quem eu sou hoje em dia, na verdade. Uma fase poderosa. Porque, tá, a gente treina desde adolescente. Então, desde adolescente, eu moldo meu dia a dia a respeito da minha alimentação e do meu treino. Não é necessário fazer isso, mas é uma forma interessante de começar, Uhum. né? Porque se você olhar a vida das pessoas, todo mundo vive no automático hoje em dia, devido ao trabalho corrido, cuidar de casa, relacionamento. Então, por exemplo, elas acordam e não tomam café da manhã, vai pro trabalho, come qualquer coisa, igual comer se torna algo apenas para passar fome. Mas vamos voltar pro treino. Treino, cara, ele me moldou como pessoa em vários aspectos, tanto começando pela essa questão de persistência, né? Porque, por exemplo, para você quebrar conseguir bater um recorde novo, ou continuar insistindo quando você não evolui, isso leva para as outras áreas também. Questão de disciplina, paciência, compreensão também. Acho que, cara, o treino ele ajudou muito quem eu sou hoje, Você né? diz que o estudo, né, a vontade de aprender, né, Exatamente. Eu ele tava te dá essa treinando, aí vontade. você, pô, eu quero evoluir mais, o que que tá faltando? Aí na curiosidade você vai lá e começa a pesquisar, 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 pra ver o que que realmente vai melhorar ou não. Isso eu só tô pensando mais no passado, né? Que Sim. hoje é mais tranquilo, isso pra mim, pelo menos. Mas no passado, você evita de fazer muitas coisas por causa do seu objetivo. E isso acho que falta um pouco de entendimento para as pessoas, né? Se você quer alguma coisa, você vai ter que abrir mão de certas outras coisas. Isso é um E fato. isso eu aprendi com o treino. Só que você leva isso para várias outras áreas da sua vida, né? Por exemplo, no relacionamento. Se você está namorando, se você está casado, você abre mão de certas coisas para ter outras. Pra ter E você outras. tem que ter consciência disso, você saber que está fazendo uma escolha, né? Então, acho que essa noção que o treino É a te tal da traz, autorresponsabilidade, né? né, Você é pratica muito ela, bom, né? cara. É, é muito bacana. E você vê, né? São coisas que eu falo. É isso que eu queria, que eu passo para as pessoas numa conversa e tudo isso junta com a ideia da live, que como eu queria às vezes passar essas mensagens, mas só conversando Uhum. entendeu? Que essas conversas que a gente tinha às vezes de 15 minutos que conseguia É, sair. Mas aqui não, aqui tá gravado, então todo mundo tá vendo. E na verdade, quando a gente tem uma conversa, quando eu tenho uma conversa com alguém que eu admiro, é nesse nível. sim. Aliás, é por isso que eu não gosto de sair tanto, é por isso que vocês não veem eu em bar. Não é porque eu sou especial, não, muito pelo contrário. É porque a maioria das pessoas não tem muito o que dizer interessante, entendeu? Então fica triste, porque eu quero conversar de coisas um pouco mais profundas e é o meu jeito de ser. E tudo bem, cada um tem o seu. Então, é legal você ver que como uma coisinha ela ramifica para outras áreas Sim. e a gente aprende coisas correlatas, né? Então isso é legal, tá? Agora, né, falando agora já um pouco mais do powerlifting, né? Uhum. Treinamento de força. Treinamento de força mesmo, construção de força, né? Já mudando um pouco aqui. É, o powerlifting, eu acho que primeira coisa, né? Existe a questão da estética, que você falou que você queria ter e tal, né? No começo. E eu praticamente tenho uma visão um pouco diferente, porque eu já falei pra você, eu não sou atleta, nunca busquei tanquinho. Ah, se aparecer, legal, mas se não aparecer, paciência. Eu sempre te falei pra você. Eu lembro que uma vez você falou assim pra mim uma frase, e eu guardo e eu falo isso pra todo mundo. Se eu queria parecer forte ou ser forte, né? E eu falei, eu quero ser forte. E ser forte, às vezes, existe um sacrifício que é, por exemplo, um pouco da estética. Porque Sim. você tem que ter um pouco mais de. Não é gordura, mas eu falo assim, você tem que ter. Às vezes você não vai ter aquele corpo slim coladinho, porque no rendimento ele faz diferença. Por exemplo, esses dias que eu tava um pouquinho mais inchado, eu tava muito mais forte. Porra, como eu tava forte. Agora já caiu pra caramba a força, mas eu tô tentando manter. E aí eu pergunto, jogo agora pra você, né? O powerlift, né? Ele mudou o seu corpo? Primeira pergunta. Segundo, o que que você acha que ia ser a diferença da estética e de utilidade do seu corpo, né? Comparando com o que o powerlift ele já te deu. E aí a gente vai mudando já pra... Tá, aí a gente vai comparar a musculação só pensando em estética. Você acha assim, ó, por exemplo, a pergunta é,
O powerlifting mudou o seu corpo. Tá, deixa eu responder essa aí primeiro. Você acha que ele mudou? Porque depois que você começou 3 anos pra cá, você acha que o powerlifting mudou o seu com corpo? certeza, porque ele me ensinou a treinar, né? Porque, por exemplo, eu treino há 11 anos, mas eu treino powerlifting 3, 4, vou fazer 4 esse ano. Foi ali que eu tive, ali ainda, nessa época, o TikTok ainda não estava tão em alta, pelo menos pra questão de musculação. Então eu ainda descansava, tipo, 30 segundos, 40 segundos de uma série para outra. Isso é um erro pequeno, não é pequeno, é enorme, só que é comum, né? Que impede você de progredir. Então, Por quê? porque se você descansa pouco, você não consegue recuperar os estoques de energia para fazer força para a próxima série. Tanto fadiga da sua cabeça, que é o que faz força, quanto energia no músculo. Então você não consegue sustentar o peso nas séries seguintes. Inconscientemente, pelo fato de você descansar pouco, você nunca aumenta a carga. Se eu posso fazer supino com 40, eu não vou fazer com 40, porque se eu fizer com 40 na primeira, na segunda vai sair 5, 4 repetições. Então você se submete a fazer com 30, 35, porque aí você sabe que descansando um pouco você consegue sustentar 10 repetições nas 3 séries. Né? Isso é algo que acontece inconscientemente quando você está treinando. Você fala, pô, eu não posso pegar uma carga muito pesada na primeira série, porque senão na segunda, na terceira ou na quarta eu não vou conseguir manter. Então, por exemplo, por muitos anos eu fiquei estagnado em 30 quilos cada lado no supino. Né? Porque para eu sair dali é um passo simples, só que muito grande também, que era descansar mais. Né? Então, quando eu comecei a treinar powerlifting, foi ali quase no finalzinho da pandemia, com ferro, comecei a aprender a treinar. Por quê? Quando eu comecei a descansar mais, minhas cargas começaram a subir muito. E assim, eu já era forte, porque eu treinava há muito tempo, né? Tanto que eu fazia terra com 160, 170 quilos, com 16, 17 anos. Agachava ali com 120, 130. Mas não saía muito disso. Depois ali eu não conseguia progredir mais. Tanto o meu físico não evoluía, quanto minhas cargas também não. Né? Porque ali naquela época, musculação, que pra muita gente você vai lá, faz a série, vai começar a queimar, arder, você para. Descansa 30 segundinhos, faz mais 10 repetições, para. E você não evolui, porque você nunca gera um estímulo novo para a musculatura. Né? Você não aumenta a carga, não aumenta a repetição, nunca chega próximo da falha. Então o powerlift ele me ensinou a treinar pesado e foi o que ele me trouxe essa força que eu tenho hoje. Né? Porque eu comecei a descansar 2, 3, 5 minutos de uma série para outra, comecei a progredir carga. Consequentemente, com esse novo estímulo, meu corpo começou a evoluir. Eu comecei a ficar mais forte, comecei a ganhar mais músculo, mesmo treinando menos vezes na semana. Eu treinava 3, às vezes 4 vezes na semana. Então o powerlift para mim foi um divisor de água de um conhecimento que eu não tinha ainda. Estava ali terminando a faculdade e tudo mais, não estudava tanto musculação. E a hora que teve esse divisor que eu comecei a evoluir, e aí depois eu falei, pô, e se eu levar isso pra musculação agora? Descansar mais, treinar próximo da falha, progredindo carga. Fazer a transferência. Aí eu falei, porra, é isso? É isso. E assim, ó, não tava na pergunta, e aí eu volto depois na pergunta, mas eu queria, você falou um negócio que eu acho que é legal, que também foi pra mim um conhecimento novo que eu não tinha. Explica mais sobre essa questão do cansaço mental, porque as pessoas não entendem. Porque o físico você sente, queimou, parei, aí. Claro. E o mental, assim. Mas explica assim, ó. Você vai sentir esse cansaço mental entre séries, mas existe também aquele cansaço mental a longo prazo, que é o que você fala do descanso tal, pra mim lá. Sim. Explica um pouco mais sobre isso. Cara, funciona assim. Pra gente produzir força, quem produz força é a nossa cabeça que manda o sinal pro músculo contrair. Tá, é assim que a gente faz força. O que acontece? Vamos começar pelo exercício. Conforme você está fazendo força, sua cabeça vai mandando sinal, sinal, sinal pro músculo, e isso vai cansando, vai gerando fadiga ali, você vai ficando cansado na cabeça. Então é por isso que nas últimas séries do Você agachamento... você tá morrendo. Às vezes você tá de boa na musculatura, principalmente treinando powerlifting. Sua musculatura tá de boa, porque você não chega próximo da falha. Mas a tua cabeça tá derretendo, porque ela tá muito cansada. É por isso que quando é dia de perna, então de manhã eu já tô cansando. Não, você já tá imaginando. Já tá imaginando o cansaço que a sua cabeça vai receber. E por isso que você já fica tipo, putz, hoje é treino de perna, tá ligado? Por isso que tem muita gente que não gosta de treinar perna, né? Olha que massa, gente. É um negócio... não. E é Porque foge desse cansaço, tá ligado? Porque o seu corpo ele já associa, pô, esse dia eu vou ter um desgaste muito maior. Sim. Então ele fica ali associado a isso. E aí, dependendo do treino que você faz, esse volume ele vai se acumular pro dia seguinte. No dia seguinte você vai treinar de novo. Então, esse cansaço no seu cérebro ele vai se acumulando durante a semana. E não é só com o treino. Com o trabalho, com as outras atividades que você tem durante o seu dia. Por isso que às vezes treinar à noite você não consegue ter um rendimento legal porque sua cabeça já está cansada, né? E aí tu dorme 5, 6 horas por noite, tua cabeça já não descansa, tu já não restaura 100% ali de um dia para o outro, você traz cansaço do dia anterior para esse, sua cabeça já está cansada, trabalha cansado, vai treinar, está cansado. Então essa fadiga vai se acumulando durante a semana.
com a fadiga acumulando, você vai ficando cada vez mais fraco, cada vez mais cansado, tanto que às vezes você não quer ir treinar. Se você perceber, tipo, pô, eu tô muito. Sua cabeça faz com que você não deseje isso. Por mais que você saiba que é bom, ela tá tão cansada que ela não quer. E aí ela começa a te sabotar. Começa a sabotar. E aí é onde você também começa a sentir dor articular, começa a se machucar e tudo mais. Então essa fadiga ela vai se acumulando ao longo do tempo, entendeu? Por isso que dependendo se as variáveis do treino, do sono, alimentação não estiverem bem ajustadas, você vai quebrar. Tipo, você vai ter que fazer um deload, que é o que a gente chama, né? Que é uma semana que você fica treinando menos, com volume bem mais leve, com cargas mais leves, para dar um descanso para sua cabeça, né? E Mas- isso é uma estratégia muito doida que pra mim foi disruptivo. Porque a primeira vez que eu fiz um deload, eu acho que fazia um ano que eu tava treinando Na pauleira. na pauleira. E aí ele falou, não, você vai parar. Eu falei, mano, mas se eu parar, eu vou perder, irmão. Não faz sentido. Como que eu vou dar Tem passo gente que pra se trás? machuca porque não consegue ficar sem treinar, tá lá com o ombro doendo. Todo treino tá doendo. Fala, não, vou fazer um pouquinho. Fica toda vez batendo, vai machucar, mano. Aí E aí- você vai ficar 5 meses sem treinar. Parabéns. Exato. E aí eu aprendi isso aí, cara, que quando você dá uma pausa, deixa seu músculo, vamos lá, respirar, né? Uma forma. E aí você volta, cara, a evolução, o salto. É. Às vezes é de 20% em 15 dias. Você fala, caramba, velho, como Você volta mais forte. muito, muito, é incomparável. Então era um ponto que eu queria falar, que não estava na pergunta, mas eu achei muito legal, porque eu não vejo todo mundo falando sobre isso. É, Tá? E, cara, é isso que é ter um profissional, entendeu? Que ir lá puxar ferro, qualquer um vai. A academia você paga a parcela. Prescreve um treino, qualquer um prescreve. Prescreve uma Hoje se alimentação, mundiar, então. prescreve. Agora, Pia e cola. entender a essência disso, a divisão, e pra vocês terem noção, o Igor, ele passa pra mim o treino, e ele fala, tenta seguir nessa ordem. Então, assim, já é pensado até na questão do gasto energético que eu vou ter Durante o treino. durante o treino. Porque ele quer que eu... seu foco é esse, então você vai começar por esses, e você vai ter mais energia nesse mesmo, nesses daqui você já vai ter descansado um pouco mais, esse aqui você coloca mais tempo de descanso. Então tudo isso é legal para vocês entenderem o porquê que às vezes um Zé Ruela como eu consegue fazer o que eu tô fazendo, e às vezes um cara lá que tá mó tempão, que tem tudo, não consegue. Sim. Porque às vezes não tá tendo o direcionamento correto. Não é porque não é porque alguém é especial, é porque faz o que um profissional. E eu vou ser sincero, eu poderia pegar meu computador, eu sou meio autodidata, sentar ali, tentar entender, eu vou mandar uma faculdade. Mas não, eu prefiro só pagar, tem um cara aqui que já aprendeu. Dá tempo e esforço, cara. não. Se você faz sozinho, você consegue evoluir até um certo ponto. Sim. Mas você vai bater numa parede. E você não vai saber qual variável você precisa ajustar para conseguir E a avançar. parede é invisível. Por exemplo, o lado bom de você ter um treinador que entende, com todos os meus pacientes, eu controlo inúmeras variáveis que eu não convém ficar explicando. Uhum. Mas eu sempre tento entender o máximo o meio que ele está inserido para eu conseguir fazer essa estimação de quando ele precisa descansar ou não. Porque não adianta só te prescrever o treino e a dieta. Eu preciso saber com o que você trabalha, quantas horas você dorme, como que tá o seu estresse também, como que é a sua relação tipo, com as pessoas da sua casa, etc. São várias variáveis que a gente tenta controlar justamente porque se você dorme mal e está sempre estressado, seu treino vai ser sempre uma bosta. Eu não posso colocar um volume muito alto porque você não vai conseguir se recuperar e vai ficar cada vez mais cansado e pode se machucar. Então são várias coisas que a gente tenta controlar, que um bom profissional tem que fazer para conseguir prescrever um bom treino e uma boa alimentação. Isso. Né? E, pra vocês terem noção que doido, né? Não vem ao fato aqui, mas lógico, pela amizade, isso que eu vou contar. Mas eu lembro a primeira vez que eu comprei a geladeira, eu fui falar pro ele, a gente comprou minha geladeira, olhando se tinha coisa errada na minha geladeira. Foi lá na minha casa. Ali? Você abriu a geladeira e falou, nossa, que bonita. Ó, coisa certinha. Da hora, Mas eu percebi que ele não tava olhando isso, ele tava olhando se tinha chocolate, se tinha alguma coisa errada. Graças a Deus eu tinha. Malandro. Mas tá certo, é amizade, né, pô? Igor, deixa eu só ver aqui se o ar-condicionado tá ligado. Porque às vezes ele desliga. Beleza. Ah, não, tá ligado. Porque. Por causa da rotina da Alexa de domingo. Teve uma vez que eu trouxe, eu acho que foi o João. E ele desligou, e nós passando um calor. Eu falei, mano, não é possível. Não tá geladão aqui, por causa que tá no outro quarto. Mas também não tá aquele calor absurdo. boa, tá de boa. Entendeu? Mas no dia tava. E a gente pingando e eu não sabia que tava desligado, né? Mas tudo bem, vivendo e aprendendo, né? Bacana. Qual que é a outra pergunta lá? Não, voltando à pergunta, eu falo assim, a questão de estética versus utilidade, um corpo útil. Porque assim, ó, hoje, se você quisesse deixar um corpo mais estético, eu acredito que você consegue. Tipo assim, aquele corpo fala assim, de tirar foto, que a galera fala, né? Todo colado, não sei o quê.
Mas existe um custo, e é isso que eu tava falando pra você. Que, por exemplo, eu sinto isso, quando eu acabo emagrecendo mais, que é o que eu tô fazendo agora, pô, eu perco aquilo que eu gosto de fazer, às vezes, um pouquinho, né? Que é a parte de força, né? Então, é legal, assim, só queria ver essa sua opinião. Se existe essa diferença realmente, entendeu? Agora perguntando tecnicamente, Sim. se existe essa diferença entre quando você tá um pouquinho mais, vamos falar assim, mais fortinho, sei lá, os caras que tá em preparação, o cara perde muita força, mas que é o corpo extremamente massa Sim. pra subir no palco. Ou o cara que simplesmente quer um corpo saudável e faz força, e é isso. Cara, é aquela questão que a gente falou, depende do que você quer, né? Sim. Depende do objetivo que você está buscando. Mas voltando à pergunta de funcional e estético. Por exemplo, o preço que algumas pessoas vão pagar para ter um físico mais estético é diferente de uma para outra. Tem gente que consegue emagrecer comendo muito bem. Eu e você, não. A gente vai ter que passar fome, tem que comer Eu pouco. sou bebê, sabe que eu bebi aqui, eu vou ter que correr depois. Então, assim, o preço não é igual para todo mundo, né? E depende de quanto tempo você tem disponível também. Porque, por exemplo, não dá só para ficar comendo menos cada vez mais, né? Uhum. Igual no seu caso, por exemplo, né? Não dá pra gente ficar só reduzindo a sua dieta. Pô, você já tá comendo pouco, tá passando fome, aí você não tem energia suficiente nem para o seu corpo funcionar direito, né? Às vezes você fica até constipado porque você tá comendo pouco, não é nem pela quantidade de fibra, é só por estar com uma dieta muito reduzida em calorias. E aí você começa a colocar o peso na balança, cara, realmente vale a pena eu buscar esse físico extremamente estético, extremamente seco, Se pelo vai ter preço algum que eu vou ter que retorno, né? pagar, porque além de. Porque, cara, você vai ter que depositar toda a sua energia nisso. Só que você tem trabalho, você tem relacionamento, você tem várias outras coisas que você tem que colocar na balança, né? Agora, uma pessoa que ela consegue secar comendo bem, comendo tipo 2.500, 3.000 calorias, pô, é de boa, porque não vai afetar nada na vida dela de fato, É isso. né? Agora, você tem que secar comendo menos de 2.000 calorias, pra gente que é homem, pesa mais de 100 quilos. Eu não peso mais, né? Eu tô com 102, eu Sim, tô lá. boa, eu tô com bate 96 hoje. Que É massa. difícil, cara, é difícil. Aí, assim, acho que entra muito também uma questão, uma pressão estética que tem sobre nós desde criança, né? Tipo, todo o meio, a mídia que a gente consome de filme dos anos 2000 ali, o pessoal, todo mundo é sempre forte e tudo mais. Nos desenhos tinha isso. No desenho não tem hoje mais, né? Todo mundo é magrinho, esquisito, nos É, desenhos. mudou, né? A sociedade Mudou. mudou. Por exemplo, hoje eu me sinto muito bem com o físico que eu tenho, tá ligado? Sim. Por mais que eu tenha um porcentagem de gordura alto, eu me sinto bem. Isso é o que mais importa. Cara, você matou a pau. Essa é uma das coisas que eu falo pra todo mundo. Eu estou muito feliz com o que eu Ah, tenho hoje. E aí, a gente daqui a pouco no próximo bloquinho aqui, eu vou mostrar a diferença do porquê que eu estou É. feliz. Aí, por exemplo, eu gosto de treinar. Eu não treino pra ter físico. Eu treino porque eu gosto. O físico, pra mim, ele é consequência. Entendeu? Eu gosto de treinar, fazer força. O powerlifting, ele vai te trazer um físico. Não tem como não. Porque você tá treinando, tá fazendo força, seu músculo vai crescer. Não, nem se Vai compara, ficar velho. mais Eu forte, olho às vezes eu falo, eu não né? acredito, sabe? O que vai diferir para musculação, pensando no fisiculturismo, é que tem um detalhamento de certos músculos que você vai dar mais ênfase. No powerlifting, a gente foca nos 3 movimentos: supino, agachamento e terra. Vários músculos vão ser trabalhados e tem os exercícios acessórios. Por exemplo, agachamento não trabalha posterior de coxa. Uhum. Terra quase não vai trabalhar posterior de coxa, trabalha bem pouco. Então a gente vai fazer trabalhos isolados para posterior, como cadeira, mesa flexora, a gente faz stiff, mesma coisa para tríceps. Tríceps trabalha no supino, mas a cabeça longa não. Então a Uhum. gente vai trabalhar ela em outros movimentos e tudo mais. Ah, legal. Então tem os exercícios complementares, né? Por exemplo, no caso mesmo sobre a periodização. Ela não é só powerlifting, né? Mas ela tem os 3 movimentos e tem os outros exercícios que a gente não consegue contemplar nesses 3 exercícios. Sim. Então, a diferença no fisiculturismo é que você vai ter a ideia que todos os músculos sejam desenvolvidos. No powerlifting, não. A ideia é que você seja forte, Sim. né? Então, essa é a diferença, mas você consegue balancear os dois. E também depende de quanta bomba você toma, né? Se você tomar muita bomba, no powerlifting você vai ter um físico extremamente definido também e grande. Sim, aí você tá usando os hacks da vida, né? É. E aí eu só queria falar isso aí, pessoal, porque ele falou o que eu ia comentar aqui, cara. Você tem que estar feliz, você tem que estar bem, você tem que olhar pra você e falar, cara, tô gostosão, tô gostosona, entendeu? Tô feliz, o caminho é esse. Falta um pouquinho, algumas coisas que eu quero ainda, tal. Mas, Você cara, tá no caminho, né? putz, mas tá muito. Assim, hoje eu tô muito feliz com o que eu tenho. E é isso que eu fico, assim, às vezes, abismado com algumas pessoas querendo fazer comparações. E algumas comparações até injustas, porque, pô, tem nego aí, e fica aí o recado, que usa mais bomba que o Irã e quer comparar comigo. Ô, irmão, eu sou natural, entendeu? Eu só como e durmo. E, tipo, não tem como fazer uma comparação dessa, entendeu? O cara, às vezes, ele é É porque profissional. você fere o ego dele.
Ah, deve ser. Mas assim, e outros caras são profissionais muitas vezes. Os caras, eles precisam dessa imagem. Eu não preciso. Eu sou técnico de segurança do trabalho. Não tem nada a ver com isso daí, tá? Só que é legal falar isso daí pra deixar registrado, tá? Então agora, fazendo uma conexão bem direta com a parte de nutrição, só antes uma coisa que eu sempre falo que é o momento foto, né? Eu não sei quantas pessoas eu acho de fato tá assistindo aqui tá falando só uma, mas eu teria que atualizar para saber. Pode crer. Mas é fazer um momento foto, por quê? Porque se você estiver assistindo e quiser compartilhar, gostou do que a gente está conversando, quer passar para alguém, de repente, você se importa com essa pessoa, se essa pessoa tá acima do peso, se a pessoa não tá se cuidando tanto que deveria, manda para ela. Então faz uma pose aí para mandar, que a pessoa manda uma foto. Aê, otário! É nóis. Aí manda foto pra pessoa desse momento, sabe? Que aí a pessoa sabe que tira um print aí e fala, ó, assiste essa live aqui que talvez vai te ajudar. Igor, nutrição, tá? E eu queria perguntar pra você assim, o que você acha que hoje as pessoas cometem de erros mais comuns nessa parte, tá? O erro, assim, seja... Uma pessoa que ela tem uma orientação ou Não. só quando ela tenta. Imagina uma pessoa que começou a treinar hoje, ou quer começar a treinar. Qual o erro geralmente que ela comete? Abrir o Instagram. Cara, hoje tem muita informação, né? E aí você fica perdido. Você não sabe quem que você escuta. O Instagram foi muito bom. É horrível, porque você vai ver fulano fazendo uma X, outro falando Y, médico falando de nutrição. E então você sempre vai ficar perdido. Você não... Às vezes você vai ficar até extasiado, porque é tanta informação que você fala, Como que eu filtro isso? eu acho que não vou fazer não, muita coisa, É. né? Ou também querer reduzir tudo, né? Querer parar de cortar tudo de uma vez, querer parar de comer as coisas que gostas. Cara, isso não vai funcionar. Sofrer, né? Vai sofrer, tipo, não, vou. Aí a pessoa ela corta o arroz, corta o feijão, para de comer pão, que é algo que ela come desde a vida inteira dela. Ela come pão no café da manhã, ou pão à tarde, por exemplo, como arroz e feijão também. Por que que você vai tirar isso? Você não vai conseguir sustentar, né? Então, essa. Não, abre um parênteses até assim, né? 16 gerações a gente come pão, aí agora pão não pode comer. Não pode comer. Aí você vai ver isso no Instagram. Não come pão. Aí você passa, "Não, arroz e feijão é ração do governo." É. Aí, mano, só vai piorar, tá ligado? Você fala, cara, o que eu como então? Exatamente. Por isso que você paga alguém e faz o que ela tá te falando. Pronto, porque você não precisa ouvir mais ninguém. Eu tô confiando nesse profissional, eu vou fazer o que ele tá pedindo pra eu fazer e pronto. Né? Então, tão importante quanto procurar um profissional é seguir o que ele tá falando. Seguir o que ele tá falando. Porque A não maior adianta. dificuldade que as pessoas têm, dos meus pacientes, em seguir o planejamento alimentar, por mais que eu tente deixar o mais adaptado para a rotina da pessoa, para preferência da pessoa, se ela come 2, 3, 4 vezes no dia, sempre adaptado. O problema é que a gente não dá importância para alimentação hoje em dia, né? Eu acho que você já tá falando as 3 perguntas que eu ia fazer numa coisa só, mas é bacana. Depois eu vou exemplificar o porquê que eu acho que ele tá falando. A gente, desde cedo, a gente come para passar fome, né? Tá com fome, qualquer coisa serve para passar fome. A de preferência que seja algo gostoso. Uhum. Aí você vira adulto, começa a trabalhar. Pô, tu dorme tarde, porque se tu chega tarde em casa, ou se você tá na faculdade, ou se você, à noite é o único tempo que você tem pra aproveitar ali seu tempo livre, você vai dormir um pouco tarde. Aí você dorme 6 horas. Aí você fala, pô, se eu for acordar 6 horas pra tomar um café da manhã, eu vou dormir 1 hora a menos. Então eu prefiro acordar 30, 40 minutos próximo do horário de trabalho, que eu só me arrumo e vou pro trabalho, tomo um cafezinho e fico em jejum. Você vai se acostumar. Então a gente, desde cedo, ignora a alimentação, né? Ela só serve como algo para suprir a nossa fome e comer coisas gostosas quando estamos com fome. Sim. E tanto que a nutrição deveria ser algo ensinado nas escolas, né? Para se dar mais importância ali. Pô, legal, cara, é verdade. Aí esses são alguns dos erros. Aí, por exemplo, eu não dou importância para alimentação. Aí o que que acontece? Quando eu chego para a pessoa e falo que, ó, você vai comer essas opções aqui todos os dias. Eu falo, todo dia eu vou ter que comer café da manhã? Eu comia quando tinha alguma coisa em casa, quando tava... Mesmo Ou eu. tipo, lanche da tarde, sei lá, se a pessoa for comer. Não é sempre que tem. Quando ela tem, ela come. Quando não tem, ela não come. E tanto faz. Então, o que acontece? Quando você começa a fazer uma alimentação, você tem que adaptar a sua rotina em torno da sua alimentação. Tem que planejar mercado para vegetais, frutas, etc., que você tem que ir toda semana, porque não dura. A questão da proteína também. Então você tem que, pô, vou tomar café da manhã. Então eu tenho que acordar mais cedo. Aí você vai acordar mais cedo e fazer o café da manhã. Almoço. Pô, se eu preciso almoçar isso aqui e não tenho tempo de vir para casa, eu tenho que levar marmita. Então você tem que começar a planejar a sua vida
para que você consiga se alimentar, Uhum. né? E aí quando você começa a se alimentar, você começa a se sentir bem, começa a ter resultado, começa a ficar algo automático da sua vida, né? É, Começa a ter mais importância para e eu alimentação. falo que ele tava resumindo, gente, porque assim, ó, a pergunta bem era assim, ó, né? Qual que é o erro que, o maior erro que as pessoas costumam cometer na alimentação, como já acabou de falar aí. O básico que funciona, mas as pessoas ignoram. E eu acho que o básico que ele falou pra mim, que pelo menos é o que eu ia orientar, que era a minha opinião, e aí se você quiser complementar, primeiro, muita gente tem o dinheiro pra pagar, mas não segue o profissional. Eu, como cliente, vejo isso. Eu não sei você como a pessoa que está prestando serviço, mas, cara, o cara vai atrás do profissional. O cara pagou, fez mercado, fez tudo, e ele fala que não consegue seguir. Você é doido. Então você não vai ter resultado nunca. E tem muita gente que está preso nesse ciclo há muito tempo. Que ele realmente, ele faz, ele treina, ele não sei o quê, só que ele não segue o que o nutricionista dele ou o profissional que está passando a orientação para ele, de fato tá prescrevendo. E aí ele não vai ter resultado, porque no papel, se você não colocar na prática da sua vida, o que Sim. que muda? Falta essa questão de organização e metodologia, Sim. né? Se você não organizar, você não vai conseguir seguir, porque toda hora vai acontecer um imprevisto, né? Vai esquecer de levar ou vai acabar. Então você tem que sentar e pensar como que eu faço para conseguir seguir, né? Você tem que se planejar. Tipo, durante minha adolescência era mais fácil, porque eu ia no mercado e minha avó fazia pra mim, né, quando eu morava com ela. Então, almoço e janta sempre ia ter, né? Você Aí eu só fazia o café da manhã e o lanche da tarde que eu fazia pra mim, que era pão e tudo mais. Mas você tem que se organizar. Se você tá, tipo, você tá sozinho, você tem que saber em que momentos você consegue fazer ou não. Você tem que pensar na sua semana. Eu acho que a dieta e o treino é uma das coisas que fazem você começar a pensar na sua vida de fato, né? Que são ser consciente, né? isso, são coisas que, como posso dizer, não são, por exemplo, financeiro. Uhum. Financeiro é uma das experiências que você tem que você começa a pensar a respeito da sua vida, de como que é a sua semana, quanto que você gasta, mesma coisa de dieta. Você começa a sair do automático e pensar nas coisas, planejar as coisas. Falta um pouco disso. E respondendo a pergunta do básico, cara, se você for analisar as minhas dietas, todas são quase iguais. Vai mudar se a pessoa tem uma intolerância ou não. Mas todas vai ter pão, fruta, laticínios, leite, queijo, Proteína. arroz, feijão, proteína e fruta e vegetais. É isso para todo mundo, né? Isso é o que o ser humano É, precisa. e essa o nosso consumo que a gente está habituado, né? Se a pessoa morar em outro país, aí vai ser adaptado para o que ela está acostumada a comer lá, né? Não vai ser arroz e feijão todos os dias, vai ser acostumado com o que ela tá, os horários também e tudo mais. Só que não foge disso. Você não precisa buscar um alimento mágico ou ficar variando fruta todos os dias. É literalmente você controlar a quantidade de comida que você come e comer comida boa, Uhum. né? Comer o que você está acostumado no café da manhã, pão francês, um requeijão, uma margarina, um leite, uma fruta. O almoço é arroz e feijão, a janta é arroz e feijão, ou macarrão, né? Uhum. Mas não foge disso, e não tem por que fugir. Até porque se ficar difícil demais, ninguém faz. Ninguém faz. Ninguém faz Não porque. adianta eu passar uma dieta que no almoço você vai comer frango, na janta você vai comer peixe. Aí no outro dia você vai comer carne vermelha. E aí na janta você vai comer porco. Não precisa ficar variando todos os dias, E né? isso é uma coisa que eu falo, gente, que é muito real, porque assim, às vezes eu tenho que fazer mistura, eu tenho que fazer mistura pra 5, 6 dias já. Se ele me passar 3, 4 dias de mistura diferente, fudeu, porque eu vou guardar isso de onde? Vai estragar tudo. E não tem diferença. Não tem, então, tipo assim, é legal. E aí, a última pergunta que era aqui, né, sobre o impacto da nutrição na qualidade de vida. E você falou até que o certo era ser até nas escolas ensinado isso, né, porque as pessoas acham que a nutrição, ela é uma ciência e deveria ser algo assim, ela é algo... E é algo estético. É, É exato. atrelado à estética. E é estrelada a estética. E de fato, não é, cara. Ela deveria ser um pilar. É. Um pilar das pessoas. Você deveria saber o que você tá comendo. Pô, você vai passar por essa terra, você não sabe nem o que você tá comendo. E aí depois você reclama que você tá enorme, que você não tem disposição, que você não consegue fazer as coisas, que você tá com dor, tá travando, tá dando cãibra. Lógico que você não tem controle de nada que você tá fazendo. É. Entendeu? A gente pode fazer uma analogia a respeito de um carro, por exemplo, né? Se você sempre coloca combustível ruim ou não coloca combustível, o carro não vai funcionar. É a mesma coisa com você. Se você não come de forma adequada, tudo que você vai fazer vai ficar mais difícil. Trabalhar vai ficar mais difícil. Pensar vai ficar mais difícil. Se relacionar com as pessoas vai ficar mais difícil. Qualquer atividade que você vai fazer, você precisa de energia. E energia é alimentação. É, E quando você não dá importância pra isso, tipo, sono também. Sono é algo que é muito importante. Quando você dorme bem, é mais fácil aguentar o trabalho de merda que você tá ali, Sim. tá ligado? Ou fazer alguma atividade mais chata, etc. Então, se você dorme bem, come bem, você consegue tolerar mais as coisas com facilidade, né?
E também você consegue ter mais energia para depositar nas coisas que você quer. Por isso que você tem que cuidar disso. Isso reflete. E além da sua saúde no geral, né? Isso reflete tudo, é isso que eu falei. Às vezes onde você consegue um desempenho maior naquela área, se destaca naquilo, mas é toda uma construção para você ter chegado, porque as pessoas só vê a ponta, mas elas não sabem o quanto tudo para funcionar aquilo foi necessário, tá? Aí, por exemplo, tu trabalha pra caramba, tu só que se alimenta a mão. Tu vai ficar doente, Vai ficar doente. né? Tipo, nossos pais mesmo, só foca no trabalho, né? A prioridade deles é trabalhar. E quando, por exemplo, eu perguntei pra minha mãe, quando eu fiz uma consulta com ela, o que que você faz no seu tempo livre? O que que você gosta de fazer? Ela não tem resposta, ela não sabe. Não Ela tem não hobby. tem, não existe hobby pra eles, entendeu? Porque a sua vida é trabalhar e pagar boleto, né? Hobby é ficar sentado na sala assistindo televisão, vendo novela. É o momento de lazer que nem acaba percebendo, não percebe que é algo que gosta de fazer de fato. Sim. Então você não tem prazer na sua rotina. Me perdi. O que eu tava falando? Nós estávamos falando perdão, até eu aqui na questão da qualidade de vida da nutrição. E aí você tava falando da sua mãe sobre o hobby, que ela não sabe nem o que é isso, aí você tava. Eu acho que foi isso, né, que a gente tava falando. Que eu me perdi um pouco, mas então. Não tem problema. Mas assim, ó, o que eu iria também aproveitar e mudar um pouco aqui e mostrar um pouco do resultado, né? Porque falar, né? Primeiro falar da minha capa. Essa capa foi engraçada, velho. Muito boa. Ele ficou manipulando, né? Essa imagem que é IA, tá, gente? Mas realmente eu tava nesse padrão aqui, tá? Exatamente igualzinho esse daqui, só o rosto que ficou meio zoado. Então eu vou mostrar algumas imagens. O rosto tá bem parecido com o que você tá falando. Esse daqui, ó. Não essa aí, você já tinha começado já. Isso que eu ia falar. Aqui eu já tinha começado, mas olha o padrão da criança. A cara de cansaço. É isso. Olha o meu rosto, cara. Eu não sei se vocês conseguem ver daí. Você não tinha vitalidade, né? Comparado com hoje. E assim, pra mim esse era o normal, tá? Então, esse daqui era. Né, ele tirou. Minha irmã, acho que na época tirou essas fotos pra mim, ó. Olha que gostoso. Ainda tenho bastante colotezinho, tudo, né? Mas, porra, nem se compara, né? Vai mostrar umas ali, ó. Passa pro lado pra ver se vai direto. Eu acho que não, Igão. Não vai. Não, Não, mas sim. Olha lá. E agora já mais atual, né? Mudou pouca coisa, tá? Esse daqui já é dessa semana aí, eu acho que eu vi que você postou isso. Eu não encontrei foto onde eu tava sem camisa agora atual, mas você já viram postando, quem quiser ver deve ter aí né? Então é fácil, tá? E daí é só pra vocês verem o impacto que se cuidar, seguir um profissional que gera resultado. Isso porque você esse é um impacto estético, né? Mas e tudo o que mudou? Não, nem se compara. E assim, gente, isso daqui é um cara que não vou sendo honesto, eu não faço tudo 100% certinho, não. Eu sempre falei pra ele, eu não sou atleta, entendeu? Tem dia que me dá louca aí que eu falo, não, eu quero comer lanche. E eu como lanche. É sempre, não é sempre, mas hoje eu tenho consciência. E como ele disse, você ter consciência do que você está fazendo. Isso vai ter um preço, entendeu? Entra aquela questão de você saber o que você quer e das coisas que você vai ter que abrir mão, né? Onde você quer chegar. Olha isso, irmão. Olha isso. Que rolê. Aí tá mais próximo de quando você começou. Isso, aqui já era bem no comecinho. Tinha bastante papado e tudo mais. Olha lá, mano. Você não tem papado hoje. Tinha 3 queixos já. Quer ver? Tem um vídeo que eu queria mostrar. Olha esse vídeo do começo de eu fazendo exercício. Jesus amado. Esse vídeo aqui. Fazendo terra, olha isso. Aí tu tava treinando também, você já tinha o cinto. Já não era no comecinho. Mas só pra vocês verem a diferença de evolução. É que ninguém começa... É que hoje é fácil você olhar e falar assim, nossa, tá fazendo dessa forma, tá bonitinho. A mesma coisa que o pessoal me pergunta, nossa, como que você é tão forte assim? Fala, mano, eu treino há muito tempo, tá ligado? A diferença entre eu e você é que eu estou fazendo isso por mais tempo. É a única diferença. Eu não tenho nada especial, nem nada do tipo. É porque eu faço o mesmo exercício, treinando força há 3, 4 anos. Né? E sempre vou progredindo o peso. Se você coloca 1 quilo por semana durante 4 anos, porra, tu vai chegar nos 200 pelo menos. E a técnica, olha isso. Esse era meu agachamento, tá? Mobilidade como? Exalando. Colchonetezinho aqui no pescoço, 0 mobilidade. Não, a mobilidade aqui. Olha esse vídeo aqui, gente. Olha esse vídeo. E vocês falam. É isso que eu falo. É o tal da. Aqui, sei lá. Tá com 30 quilos. 30 quilos. É isso. 30 quilos, tá? Hoje você agacha com 220. O que mudou? Tempo. Você continuou fazendo agachamento, foi melhorando a técnica, foi melhorando a execução, o peso foi aumentando. É isso, tá? Então, só pra vocês terem noção que o impacto que isso causa. Bom,
Essa parte aí pra você agora falar um pouco mais sobre Moá, sobre... Ah, desculpa, eu lembrei do que a gente tava falando. Sim, pode falar. A respeito uma das dificuldades que as pessoas têm em seguir dieta também. Sim. Justamente porque comer é prazeroso, né? Pelo menos o seu arroz e feijão deveria ser gostoso o suficiente para ser algo prazeroso, né? Se não tá sendo, precisa melhorar na cozinha. Mas o que acontece? Quando você começa a fazer dieta, você começa a se privar um pouco de alimentos palatáveis sempre que você quer, você tira a fonte de prazer, né? E se você for parar pra pensar, o que que eu gosto de fazer? E você não sabe a resposta, então provavelmente a alimentação é a única fonte de prazer que você tem. Uhum. E se você tira essa fonte de prazer, o que que sobra? O vazio. Vazio. Você fala, O mano, vazio minha vida tá existencial. uma merda, minha vida tá uma bosta, porque agora eu só trabalho, como comida que eu não gosto tanto, como um frango branco sem tempero, porque eu não sei Ele tá falando isso aí temperar. é por causa de mim, certeza. Porque meu frango era Ah, branco sem eu tempero. também era assim, eu não sabia cozinhar nem nada. Cozinhar é algo muito importante pra você conseguir fazer Uma dieta. uma dieta com mais facilidade. E só tem um jeito de você aprender a cozinhar. Que é cozinhando. Tanto que mulheres têm muito mais facilidade pra conseguir aderir ao planejamento ali no início do que homens. Porque se eles não sabem cozinhar, mano, e não tiver ninguém pra cozinhar pra eles, é arroz sem sal, sem alho, frango branco anêmico na panela. Nossa, eu tanto de vezes que eu já tentei fazer. Aí, se você tira essa fonte de prazer, cara, não vai ter mais. E aí vai chegar um momento que você não vai conseguir sustentar isso, porque quando você estiver estressado por causa do trabalho, ou dormiu mal, problema de relacionamento, onde você vai descontar isso? Vai ser na comida, Vai ser na comida. né? Porque é a única fonte de Aí prazer que vem a você tem. compulsão, né? Não, nem é compulsão, de fato, você vai só comer besteira. Que compulsão é um transtorno. Ah, tá. Não, aqui pra mim Compulsão compulsão, eu entendi. É que você tá falando que assim, o transtorno realmente daquela pessoa que precisa comer e tal. É que compulsão alimentar, que muita gente fala, tava com. Não, compulsão alimentar é você comer qualquer coisa sem conseguir. Não é comer coisa gostosa. Sim. Quando você escolhe comer coisa gostosa, não é Não, compulsão. compulsão. É só você querendo buscar prazer porque você não tem na sua rotina. Compulsão, por exemplo, uma paciente minha comer manteiga. Manteiga na colherada. Isso é compulsão alimentar. Caraca. Tá ligado? Isso é compulsão. Agora, ai, nossa, tive compulsão e comi 2x tudo. Essa é a minha compulsão, entendeu? Essa é a diferença da compulsão que eu tenho. Ah, pra dizer, tipo, por exemplo. Não aguento de tudo, mas. Eu não lembro quantas semanas atrás, mas eu tava muito estressado e comi um açaí à tarde, tá ligado? Eu acabei descontando na comida. Sim. E também não tem problema você fazer isso, mas tem que ter consciência. Pô, eu fiz isso por causa disso, preciso arrumar isso pra que não aconteça novamente. Isso. E agora, já que eu fiz, eu tenho que compensar isso de alguma forma. Então, Ah, nem compensar, só voltar pro normal. eu. Porque quando você pensa em compensar, a pessoa ela começa a se sabotar A se automaticamente. punir, né? Tipo, não, tipo, hoje eu posso comer mais, só que amanhã eu compenso. Não tem como você compensar um X-tudo, irmão, num dia. Não, tá não, ligado? entendi, tá Entendeu? certo. Ela falou, vou ficar em jejum, que aí eu só como à noite, aí fica elas por elas. Não, não é assim que funciona. É que, por exemplo, Ela começa a criar um ciclo vicioso. na minha lá tinha uma época que eu tinha uma refeição livre por semana. Então, se eu tinha um momento desse, sei lá, acontecia no trabalho e você ia comprar um bolo, que eu falava pra você, Aham. vai contar um parabéns. Então, já que eu ia comer, vamos falar assim, coisa que não era dentro da dieta, Aí então, você comia muito. eu comia muito e, de detalhe, aí também eu não fazia dieta, a refeição livre da semana. Meio que eu já tava ali, eu falava, é minha refeição livre, entendeu? É que também, como Só que você é errado mora- pensar dessa forma. É né? errado, não é mais que você mora fazer é um pouco mais fácil, mas, por exemplo, uma pessoa que tá morando com alguém e tudo mais, ou sai, é difícil ela fazer só uma refeição livre, né? Porque normalmente vai ser no sábado, e tem almoço na casa de algum parente, e fica difícil ela se negar a participar desses eventos sociais ou não comer. Por isso que eu sempre falo, cara, a coisa mais importante é você ter controle. Eu vou comer besteira agora, que não é minha refeição livre? Come, mas come pouco, né? Não precisa comer 4 fatias de bolo. Pô, pega uma fatia de bolo ali, tranquilo. Tanto que eu tenho pacientes que fazem 2, 3 refeições livres. Só que eles comem pouco, né? E aí não atrapalha o resultado. Então você consegue continuar encaminhando em direção ao seu objetivo, mas sem abrir mão completamente das outras coisas que são gostosas também. Sim. Você tá vivendo, né? Tá vivendo. De fato, você tá vivendo. Você não é atleta. Bom, agora eu vou mudar um pouco aqui a temática, porque aqui a gente já tá se aproximando já do final, tá, gente? Mas é legal falar agora já mais do atual. Então a gente falou bastante aí de quem o Igor era, do impacto que isso teve em várias vidas, principalmente na minha, como ele conheceu nutrição, esporte, powerlifting, enfim. Mas agora o Igor tá virando um homem tecnológico, né? Provavelmente daqui a pouco vai colocar um braço biônico, entendeu? É um negócio assim, sabe? Esses bagulho aí. E eu queria não falar sobre isso, até porque eu não tenho conhecimento, mas comentar, porque eu acho que é legal o ato de renovação, entendeu? Porque você é um cara que, pô,
Pra quem não sabe, eu não tenho nenhuma faculdade, tá? Eu não tenho faculdade. Até hoje eu não decidi o que eu queria fazer da minha vida. Falar a verdade, não vou entrar nesse tema. Mas enfim. O Igor já tem 2, né? Isso. E tá indo pra? Essa é a Vai faculdade? é um Tecnólogo. tecnólogo. Conta como curso de graduação superior também. Isso, é Mas comparado, né? dependendo se meus planos daqui a 2 anos der certo, vai ser uma graduação mesmo. Isso. Então, pra vocês verem, cara, o cara já tá indo pra terceira formação acadêmica. E isso é uma coisa diferencial, porque, pô, três formações acadêmicas é para poucos, para mim que nem começou ainda, tá? Então, assim, olhando, né, esse cenário que eu disse para você, né, você está se movimentando aí para essa área de tecnologia, eu queria te perguntar a primeira coisa, por quê? Por que tecnologia? Como assim, sair da nutrição, esporte, negócio físico, contato, para tecnologia? Meteu essa, não lá para comigo. não ser cancelado. Cara... Não, pode ser sincero, porque é você. Sim. É que assim... hoje eu sou muito satisfeito com a área da nutrição. Né? Não com a nutrição, mas com o que fizeram com ela. Né? Justamente por causa do Instagram, rede social, coach, por aí, copia e cola de Você diz treino. insatisfeito. Insatisfeito. Ah, tá, entendi. Satisfeito, perdão. Insatisfeito. Porque hoje o fitness é a área que mais movimenta dinheiro no mundo. Né? Bilhões de dólares. E tudo é comercializado. Né? Tipo, tudo alguém tenta te vender, tenta te enfiar as coisas. Tem um monte de gente no meio querendo prescrever dieta e tudo mais, sempre voltado para o estético. O fitness ele é algo estético, não é mais só saúde, né? Não é bem-estar, não é tratamento de patologia. Eu fico muito descontente porque eu não gosto de compartilhar o meio com essas pessoas. Né? Não é a visão que você tinha da profissão. A profissão ainda ela é boa, ela é muito nobre, né? Eu sou muito grato de poder cuidar das pessoas, de conseguir melhorar a qualidade de vida delas, de conseguir tratar uma patologia. Tem paciente que, mano, tava muito ruim, sabe? Tinha problemas gastrointestinais, com gastrite, refluxo, e você consegue tratar essas coisas com a alimentação, né? Mais outras orientações a respeito de sono, estresse e tudo mais. Que tem dentro da consultoria. Eu mesmo só ia no banheiro a cada 3, 4 dias antes. A gente conseguiu resolver isso. Isso é uma qualidade. Você melhora a sua qualidade de vida. Porra, né? Melhora a sua saúde, melhora várias coisas. E hoje o meio da nutrição é muito triste pra mim, né? Tipo, não gosto do que tá se tornando e só vai piorar. A tendência é só piorar. Aí, entre as questões de parte de problemas, como posso dizer, tipo, ser autônomo. Eu não tenho perfil pra ser autônomo. Quando eu comecei a fazer nutrição, eu não fazia ideia que eu ia ter que abrir a minha empresa, né? Eu falei, eu vou estudar, vou me formar, vou começar a atender as pessoas. Mas eu não fazia ideia que eu ia ter que, além de ser nutricionista, ser psicólogo, trabalhar com marketing, economia, administração, ter que cuidar da empresa. Então tem vários outros conhecimentos que você precisa adquirir para você se tornar... E ninguém conta isso? Não, você não vai aprender na faculdade, tá ligado? Você vai gastar dinheiro com um coach querendo te ensinar as coisas, não vai te ensinar porra nenhuma. É uma jornada difícil. Tanto que eu demorei, depois que eu me formei, 3 anos para trabalhar só como nutricionista. Eu ainda tinha 2 outros empregos e trabalhava como nutricionista. Na época eu atendia na casa das pessoas e trabalhava em outros 2 lugares para conseguir me manter. Eu lembro. Né? Então a inserção já é difícil. E aí você compete no meio com muitas pessoas desonestas e que vão te tentar vender as coisas acima de tudo, mas não estão nem aí pra você, não estão nem pra sua saúde, nem pra nada do tipo. Tipo, e como hoje tá muito só voltado pra estética, abre margem pra qualquer pessoa que fez uma dieta e tem um físico legal, querer prescrever para outras pessoas. Então é muita satisfação pelo meio no geral, né? Tipo, tá bem poluído. É um meio também que, no Brasil no geral, infelizmente a gente não tem tanto acesso ao letramento científico, então a gente está regredindo, né, no tempo e está começando a não acreditar na ciência, porque não consegue entender, não sabe como que de fato a ciência é feita. Então é um meio também que ele não acredita nos profissionais, né? E aí entra outra questão também. Caracteriza aquele que tem o conhecimento e enaltece aquele que fala bonito. Resumindo, o melhor nutricionista, o melhor treinador, ele não vai ser o mais conhecido. E nem vai ser o que ganha mais. Né? Quem ganha mais dinheiro é o cara que mente. É o cara que vende pra você, ou é o médico... A dieta da selva. Monjaro com anabolizante pra você, o médico que faz isso, porque você vai ter resultado estético, você vai ter o que você quer. Mas foda-se todo o restante, tá ligado? Se você tiver algum problema de saúde, você vai ter... Quando você for procurar ele, ele não vai resolver. Sim.
Que ele não vai ter nem a capacidade técnica, às vezes, pra isso, né? Não, legal, cara. Então, fica aí, ele tá migrando aí. O que você tá fazendo de fato Cara, área de tecnologia, área de ciência de dados. A Aham. área de ciência de dados vai trabalhar com dados no geral. Hoje a gente gera dados para tudo. E é um meio muito metódico, né, que vai trabalhar com estatística. Tanto que se meus planos derem certo daqui a 2 anos, eu vou fazer estatística lá na UFPR. Lá. Que massa, né? É, Então, basicamente, você consegue fazer qualquer coisa com estatística hoje em dia, tá Sim. ligado? Principalmente no meio de negócio, por exemplo. Você consegue verificar fraude bancária, você treina o computador para fazer Mentir pra população. mentir pra população, né? Várias outras. Mano, tem muito. Por exemplo, É aqui, um campo muito aberto, né? a professora Infitec, por exemplo, que tem um robô que passa pelos campos, jogando, identificando pragas. Você consegue treinar o computador através de imagens para quando o robô passa pela plantação, ele vai tirando foto e você consegue identificar se aquela planta está doente ou não, qual é a doença que ela tem e o que precisa ser feito. Entendeu? Cara. Então você consegue fazer muita coisa, é bem legal. É bem diferente, né, gente, da nutrição, né? É tipo assim, o maior desafio, tipo, que tenho 3 graduações, tá? É difícil você cursar uma faculdade hoje, se bem que é bem mais acessível Do que já foi. financeiramente, né? Só que você tem que despender tempo, né, da sua rotina. Você tem que abrir mão do seu tempo da sua rotina pra fazer isso, que muitas vezes a pessoa não consegue fazer. Aí você fala, mas vai demorar 3, 4 anos. Mano, o tempo vai passar do mesmo jeito. Sim. 4 anos vai passar do mesmo jeito. É a E aí curva você que vai ter leva uma a vida. faculdade ou não daqui 4 anos. O que você vai fazer com esse tempo livre, É. né, que você tá tendo? Você vai ficar sempre gastando em ver série, ver filme a noite inteira depois que você chega do trabalho? Tanto que teve 2 pacientes meus que eu briguei com eles, que já eram meus amigos, né? O que acontecia? Eles trabalhavam e o tempo livre deles era pra treinar, e depois passar o tempo junto ali, vendo série, fazendo as coisas, cuidando da casa. E aí eles chegaram pra mim e falaram que eles queriam parar de treinar para poder ter mais tempo livre. E eu sabia que esse tempo livre ele não seria destinado pra algo produtivo, seria só pra ver mais série. Mano, você quer fazer isso? Tudo bem, mas como você é meu amigo, eu não quero que daqui 4 anos você esteja no mesmo lugar, Uhum. né? Então, assim, se você quer construir algo, você tem que saber que você vai ter que sofrer agora. Você não vai ter tempo pra nada. Durante a faculdade era assim, eu tinha 2 empregos, fazia faculdade à noite, não tinha tempo pra fazer nada, Uhum. né? Mas daqui depois, você sabe que você vai colher o esforço que você tá tendo. Então, hoje, se você quer fazer alguma coisa, devido à nossa rotina corrida, você sabe que você vai ter que desprender tempo de lazer pra construir algo no futuro. Mas depois que você. Que nem hoje eu tenho muito tempo livre, né? Mas é porque eu já me fudi pra caralho lá atrás. Meio que é um Né? compensatório, né? Compensa, cara. Tipo. Compensatório. Eu passei pela mesma. Você também. Eu passei pela mesma também, assim, me lasquei pra caramba, mas hoje, graças a Deus, eu tô bem mais E estabilizado. aí hoje você fica dormindo tarde porque você tá vendo série, jogando no videogame, e o resto da sua vida tá parado, Sim. né? Você não tá progredindo pra nenhum Não lugar construindo nada. pra melhorar a qualidade da sua vida. Bom, 2 perguntas em uma. De onde vem essa capacidade sua de se reinventar, né? De sempre tentando algo Da novo. musculação. E aí você vai explicar aí. Aham. E se você acha que as pessoas têm medo de começar? Você acha que as pessoas. Ou de recomeçar seria a palavra? Minha capacidade de reinventar. É por causa da musculação, eu sei que eu sou capaz de fazer qualquer coisa, desde que eu disponha tempo e esforço naquilo, você vai aprender. Tem gente que vai aprender mais rápido, tem gente que vai aprender mais devagar, mas você vai aprender se você ficar insistindo, né? Então, se eu sei da minha capacidade, eu consigo fazer qualquer coisa, eu Sim. consigo cursar qualquer graduação, né? Só que aí você tem que analisar a questão de tempo também. Por exemplo, eu tinha vontade de cursar medicina, né? Eu ia demorar um tempo pra passar no vestibular? Ia, mas eu sei que eu consigo. Tipo, não é algo impossível. É literalmente só você estudar por tempo até você passar, né? Só que aí o tempo que eu teria que despender pra fazer essa faculdade não compensa. Então, cara, você conseguir enxergar de verdade, saber quem que você é, saber o que você é capaz, entender essa questão de constância, hábito, disciplina, e que você consegue chegar em qualquer lugar. Sabe disso? Pronto. Então eu vou fazer outra coisa que eu quero. Quem é você? É a pergunta que eu sempre falo, né? Quem Cara, é você? Quando você entende quem é você, você sabe se responder essa pergunta se olhando, cara, ela Você é. consegue fazer qualquer A coisa. mente faz assim. E só quem passa por esse evento. Olha o que eu falei pra você, começa, ó, o tempo da live. Ó. Pode crer. É incrível. Ela já começa a falar, ó, tô cansada, chega. O que eu tô dizendo aqui, gente? Tá caindo ali o meu pano que tá tampando a luz. Ele começa a cair certinho no momento final da live, toda vez, velho. É o meu aviso, tá? Mas tem mais um E pouquinho. as pessoas que têm medo de começar, ou recomeçar,
você acha que as pessoas em geral, hoje, elas têm medo de começar e recomeçar, vamos falar dessa forma? Ah, tem, né? Que sempre começar algo novo é difícil, porque você vai ser exposto a muita informação nova. E isso principalmente me causa um pouco de medo e paralisia, sabe? Você fala, "Mano, nossa, muita coisa. Por exemplo, produzir vídeo, é algo novo. Você vai ter que aprender um monte de coisa. E aí nunca vai ficar do jeito que você quer logo de primeira. Fazer uma live do nada. Aí você fala, ah, não vou fazer não vai ficar do jeito que eu quero. Ah, tem muita coisa pra ajustar, não vai ficar do jeito que eu quero. Então tem essa primeira barreira. E recomeçar sempre é difícil, né, cara? Porque tem muita insegurança, tem muito trabalho envolvido, tem muitas outras coisas envolvidas. Mas se você tem tempo e consegue fazer, por que não? Sim. Por exemplo, eu ia começar um curso de marcenaria, eu não vou começar porque meu tempo diminuiu. Meu pai ficou, mas por que que você vai fazer isso? Por que você não, sei lá, trabalha mais? Eu falo, não, eu tenho tempo livre. Por que que eu não posso aprender algo novo, né? Mano, é muito gratificante aprender algo novo. Sim. Quando você sai do automático da sua rotina, de coisas que você já sabe, que já não gasta tanta energia mentalmente, e você tá disposto a se sentir, tipo, num lugar totalmente novo, com nada desafiador, desafiador, é muito gratificante. Só que é difícil. Sim, é difícil. E assim, pra você ver, gente, a influência, não sei se teve impacto, mas a mãe dele, cara, a mãe dele é formada também em Tec Segurança, né, cara? Sim. Cara, pra mim foi muito doido. Sua mãe se formando em Verdade. Pô, minha mãe, ela não tem formação, né? Trabalhava na lojinha dela, tudo mais, faliu, depois ficou sem trabalhar há muito tempo, e aí, pô, decidiu fazer. Recomeçou ali, depois dos 50 anos ele tá trabalhando, tá tá ligado? trabalhando na área, cara. Trabalhando, tá ganhando E tem, legal. e tem gente que se formou comigo que não tá trabalhando na área. Tá trabalhando. E assim, é isso que eu falo, cara, é ter cara e coragem, nada vai estar perfeito, entendeu? Você não vai ter o cenário perfeito, a não ser que você, sei lá, seja um cara muito Herdeiro. o herdeiro muito privilegiado, mas às vezes nem é Aí você herdeiro, não porque às precisa vezes se preocupar com isso. às vezes a pessoa tem um dinheiro, mas ela por ela ter tido tudo, ela nunca também desenvolveu a questão intelectual para ela se desafiar. Sim. Entendeu? Porque uma filosofia que eu levo para mim que funciona muito é assim, cara, de fato, quem tá se importando com você? Entendeu? Ah, vou começar a fazer uma live aqui, entendeu? Com meu celular, chamar uns amigos meus, e é isso. Alguém tá ligando de fato pra isso? Ah, cara, é igual o tripé na academia. Eu ando com o tipo assim, tripé pra lá e pra cá, tá ligado? Eu gosto, e é isso, entendeu? O Igor, estamos caminhando aqui já pro fechamento, tá? Então, assim, até pra deixar você já mais tranquilo, né? Não falei pra você não ia colocar você no paredão, não ia ser tão técnico quanto as pessoas acham que é. Ah, não, Mas assim, não é essa. Eu gosto sempre no final aqui, nos blocos finais, tá? Tá fazendo algumas perguntas diferenciadas, né? Tipo assim, mais futurística, olhando você pro futuro, né? Hoje o Igor, né? Hoje o Igor, o que você acha que você tem que melhorar em você já pensando daqui pra frente, né? Olhando como pessoa, o que você acha que você deveria melhorar? Você se vê? Você se faz esse questionamento? Claro, com certeza. Você tem a capacidade de conseguir identificar seus próprios defeitos ou coisas, você tem que melhorar algo difícil, né? Mas quando você tem algo muito bom. Por isso que tem que todo mundo faça terapia, porque aí você consegue fazer isso mais rápido. Mas, por exemplo, cara, constância, por exemplo, né? Algo que eu preciso melhorar. Para a criação de novos hábitos. Por exemplo, leitura. Foi um hábito que eu consegui consolidar nesses últimos tempos, né? Atualmente estou tentando melhorar a questão dos estudos, principalmente para a nova área. E eu falho, né? Tem dia que eu não estudo, tem dia que eu estudo, tem dia que eu não estudo. Mas se você consegue fazer a manutenção desse comportamento a longo prazo, você vai tornar um hábito e você vai conseguir fazer. Hoje, eu preciso melhorar como pessoa. Cara, pior que eu acho que hoje eu tô muito bem, tá ligado? Tipo assim, não tenho nada que tá me afetando, Sim. né? Eu só não consigo identificar algo que esteja afetando as outras pessoas, né? Pra eu poder melhorar. Mas eu acho que no momento, tudo que eu estou fazendo já está continuando a fazer eu evoluir. Entendi, bacana, isso é legal, cara. E assim, quando a pessoa ela tá bem, o Ninja fala isso, eu acho que eu gosto muito às vezes da lógica do Ninja, porque ela é tão simples, tão crua e tão idiota que ela é realista. Ele fala assim, quando você tá bem, você cuida de você, automaticamente você tá cuidando das pessoas que estão próximas de você. Sim. Porque você não tá dando trabalho. Porque não tá dando trabalho, tá? Qual que é o próximo nível que você está buscando hoje aí na sua vida, além da formação na área de tecnologia aí? O que você busca aí? Em qual área? Eu diria na questão profissional e também na questão, como é que fala? De ascensão de sociedade, por exemplo.
você busca, assim, por exemplo, causar algum impacto na sua nova profissão? Ou é só por questão, por exemplo, eu quero melhorar meu financeiro? A minha Eu, profissão é só para ter segurança mesmo, da questão da estabilidade, né? estabilidade financeira e ganhar mais dinheiro, Uhum. sem ter que ficar Querendo ou não, o mundo é mentindo, regido, né? sem querer ficar mentindo para as pessoas ou virar um picareta para ganhar dinheiro. Eu não entro nesse jogo, nem vou entrar, né? Você nunca vai ver eu prescrevendo monjaro para os outros ou fazendo coisa do tipo. Porque assim, sendo nutricionista, se eu quisesse ganhar muito dinheiro, eu conseguiria, mas meu caráter não. Meu caráter e minha moral não vai para esse lado, né? É, uma coisa que seria legal, por exemplo, eu estou treinando menos vezes, porque eu estou me abrindo para fazer novos esportes, né? O fisiculturismo, por muito tempo eu quis ser fisiculturista, cara, ele te coloca numa bola e você não pode fazer mais nada. Você Porque vive só para aquilo. só para aquilo, porque tudo vai atrapalhar. Você não pode correr porque vai marcar seu joelho. Você não pode fazer tal coisa porque vai perder músculo. Então, hoje, como eu não tenho mais nenhuma pretensão de competir no fisiculturismo, que nem eu tô fazendo ciclismo e corrida. E, cara, são coisas muito legais, tá ligado? Que você, Prazerosa. é prazeroso, é algo novo, que você tá evoluindo, você tá tendo contato, tem pretensão de começar a nadar, eu quero aprender a surfar, quero aprender a Natação eu fazer... queria, natação eu É queria. muito legal, né? E o fisiculturismo ele acaba te excluindo um pouco disso, então tô mudando meus objetivos de treino, tanto de físico também, né? Não quero ficar enorme e tudo mais, que é difícil, teria que tomar muita bomba. É, Cara, minha vida atualmente hoje é conseguir entrar nessa área nova, profissional, né? E eu só preciso entrar, porque assim que eu entrar, eu sei que eu vou crescer infinitamente, Uhum. né? Justamente por causa da musculação e das outras coisas. É só Da você continuar disciplina que você vai fazendo. continuar, né, Só continuar aplicando. fazendo, ficando, querendo sempre se aprimorar, querendo sempre melhorar, se tornar alguém melhor. Ah, qual mais? Bom, nem precisa, porque eu acho que já Tá bom. respondeu. Era mais saber qual o nível que você busca hoje, né? Sempre continuar melhorando, né, cara? Pra melhorar a qualidade de vida no futuro. É, eu acho que você falou uma coisa aí, mas eu vou soltar a pergunta, né? Assim, o que você nunca abriu mão e nem vai abrir mão pra continuar sendo quem você é? O que você diria, assim, um valor seu? O que você, você fala assim, pô, esse valor eu não abro mão. Eu não abri mão antes e não vou abrir mão, independente de qual área que eu esteja. Você consegue nomear isso? Cara, eu não abro mão de ser eu. Tipo, eu não tenho nenhum filtro hoje em dia. Eu sou o Igor. Uhum. Independente de qualquer pessoa que estiver conversando comigo, vai ser eu mesmo, Uhum. né? Tanto que eu sou extremamente sincero por causa disso. Meu jeito é assim porque eu não preciso mais eu não tento agradar os outros, né? Então isso já facilita muita coisa. Mas uma coisa seria fazer de tudo por dinheiro, cara. Eu Não, Não é uma coisa que te não é pega. uma coisa que me pega, porque se foge muito da minha moral, do meu caráter, não vale a pena, né? Principalmente tirar sua paz por causa Poder de dormir em paz dinheiro, não vale a pena, cara. eu também tenho essa visão, Igor. Eu gosto, amo dinheiro, sou apaixonado. É Mas, necessário. mas assim, não é algo que, cara, eu abriria mão de alguns valores meus, como, por exemplo, passar a perna nos outros, Né? entendeu? Eu gosto de falar Poderia mentir. fazer isso como nutricionista ou treinador físico, por Sim. exemplo. Acho que todo mundo tem oportunidade em algum momento na vida Tem. e é E, pô, o testado, né? fitness é o que mais tem oportunidade pra você enganar as pessoas e ganhar dinheiro, mas isso não convém. Que preço que isso vale? É, e eu acho que, por último, desse bloco aqui, né? O que significa sucesso hoje pro Igor? Sucesso? Defina Ter uma vida sucesso. tranquila. Então, o que seria uma vida Porque tranquila? você ter dinheiro suficiente pra você não se importar com o que você come, tipo, preço de mercado, preço de casa. Uhum. Literalmente você ter uma casa, conseguir se alimentar bem e conseguir ter dinheiro pra fazer as coisas que você gosta, né? Sucesso pra mim é isso. Eu não quero ficar milionário, não quero ganhar 100 mil por mês. Só quero ter dinheiro suficiente pra eu e ele Menos um pra competir comigo. morar num bairro legal, numa casa legal, confortável, não precisa ser luxuosa. Ter dinheiro pra comer o que a gente gosta de comer e ter dinheiro pra praticar as coisas que eu gosto de fazer, os hobbies que eu gosto de Você fazer. pensa em ser pai? Não, Não, não mais. não mais. Não mais. Tá. Então é literalmente viver bem. Viver Né? bem. Ter uma vida tranquila, né? Tranquilo, Que ter fala. dinheiro pra você construir novos hobbies ou aprimorar os hobbies que você tem, que são de onde você tem fonte de lazer, né? E ter um trabalho Você quer tranquilo. comprar hobbits? Ah, tô brincando. E assim, né? Depois de um certo tempo trabalhando na área, ganhando bem, investir e parar de trabalhar, né? Esse é o sucesso. É o que eu falei, mas isso é individual, cada um tem uma visão de mundo, tá? É, o,
Sobre livros que você comentou aí, eu vi que realmente, ultimamente, você vem até postando mais, tá lendo uns livros um pouco mais conceituados, né? Esses aí tá difícil. E é legal, cara. É legal porque, cara, ele trabalha com alguma área diferente do cérebro quando você, né? Algo novo, né, cara? Dificuldade é sempre bom. É muito massa, cara. Pra quem gosta do desafiador, é muito bom. E assim, você tem alguma recomendação de livro? Porque é uma das coisas que eu falo mais na minha vida é sobre. Pro Igor, né? Teve algum livro que causou algum grande impacto que você recomendaria aqui o pessoal da live? Cara, eu comecei a ler recentemente, então não li nenhuma algo. Assim, é que todo livro ele vai te trazer alguma coisa, Uhum. né? Independente do que seja que você tá lendo, você vai conseguir Extrair. tirar alguma coisa dele. Tanto li obras literatura brasileira muito boa, principalmente lendo no adulto, você consegue extrair muita coisa, né? Tipo, Sim. obras que você é obrigado a ler na adolescência ali pra prestar vestibular, você não consegue extrair tudo, a maldade, por exemplo, a malícia das coisas. É, mas tem um livro muito legal, que é bem interessante. Eu ainda não consegui terminar ele, que é o Entendimento da Mente Humana. Esse eu acho que eu nunca li. Cara, e também tem outro que é Rebelião das Massas, Esse eu conheço. que explica muito da sociedade que a gente vive hoje, né? Que a gente entra numa bola, uma bolha, e a gente só consome o que a gente quer, é jogado na nossa cara, tudo isso, e a gente acaba se distanciando cada vez Vira aquele mais, efeito né? rebanho, né, que eu falei pra você. A Ele gente só vai traça um fazendo. rebanho. E de verdade, você nem sente, mas você está sendo controlado. É. Então, na verdade, você não está fazendo escolhas. Estão fazendo escolhas por você. Você não tem poder de escolha. Isso é muito doido. Então fica aí a recomendação. Aliás, pessoal, eu sempre faço esse apontamento. Tem um link lá na minha bio, onde tem vários livros que eu recomendo. Então, toda vez que eu ler um livro que eu achar que foi disruptivo, que foi diferencial, lógico que não dá pra mostrar pra vocês, mas no meu quarto, o Igor viu, tem um monte de livro. Um monte. Sabe? Aquilo ali é só os mais legais. Eu não concordo com a frase que você disse no sentido de que todo livro você vai aprender algo com o livro. Às vezes você vai aprender no sentido assim, o que eu tô querendo dizer basicamente. Às vezes você vai aprender que tipo de livro você já não quer ler. Porque Sim. tem livro que não é bom. É verdade essa. Tem livro que é Então, mas até o chato. bom você consegue tirar, tipo, coisas de não fazer. Isso, é isso que Tá eu tô falando. ligado? Mas se você for uma pessoa que já consegue raciocinar, aí eu acho que já é um nível de leitor, já não é mais um iniciante, talvez um leitor mais médio que consegue fazer essa associação, onde ele fala assim, pô, esse livro aqui já não faz muito sentido pra mim. No começo a pessoa vai olhar e vai ficar chato, não vai ter incentivo pra continuar lendo. Por Ah, isso que eu não recomendo alguns livros. cara, que nem os livros difíceis de filosofia que eu tô lendo, às vezes quando eu bato no muro lá, eu vou pra um livro fácil. Eu começo a ler Senhor dos Anéis, por exemplo, né? Aí depois que eu dei uma tranquilizada, eu volto pra ele pra terminar. Sim. Porque é normal, às vezes você não vai conseguir querer ler. Eu não Tá vou tudo bem. recomendar um Senhor dos Anéis pra um cara que nunca. Não, é muita. Entendeu? Eu não Tem que ser um vou. livro de. Assim falava Zaratustra, Também começa lá. esquece. Não dá, cara, é muito difícil, entendeu? Muito. Então, até pra nós, eu falo assim, quando eu digo pra nós, não é porque a gente é o nossa especial, mas porque a gente já tá tendo esse caminho, esse hábito, e mesmo assim é complexo. Então é por isso que eu pergunto, né? E fica aí a dica, se alguém quiser comprar, tá lá os links, fica à vontade. Não é nem por dinheiro, que eu não ganho nada com isso daqui, todo mundo sabe. É mais por compartilhar mesmo o conhecimento, tá? Igor, eu acho que é isso. Você quer falar alguma coisa que eu não falei? Você Tá quer. tranquilo. Passei por acho que todos os temas que eu queria passar, eu particularmente, me sinto satisfeito, tá? Queria agradecer de verdade aí Tamo junto. pela sua vinda, você tá ligado que você é um irmão pra mim, que não tem palavras, né? Você pode contar comigo aí pra qualquer coisa. E, pessoal, foi isso, tá? Obrigado por quem assistiu, por quem se dedicou seu tempo. Quem tiver alguma dúvida, quiser perguntar também no Instagram, tá aberto, pode ir. Isso, aí eu ia falar assim, Igor, faz seu jabá aí hoje da sua profissão aí, como que o pessoal te encontra, onde que eles te acham. Então, eu continuo trabalhando como nutricionista, tá? Vou continuar por bastante tempo, também como educador físico. Consultoria funciona tanto só da parte de alimentação, mas o que compensa mais é a nutrição e o treino. Cara, assim, se você tá com o objetivo de mudar esteticamente ou quer melhorar a qualidade da sua vida, recomendo, porque eu crio uma alimentação que vai ser adaptada dentro da sua rotina, das suas preferências, então o que você gosta de comer e o que dá pra comer de acordo ali com a sua rotina. E também se você faz musculação, eu recomendo, pelo menos, que você faça, porque vai melhorar a qualidade de vida, né? No futuro, principalmente. Se você não quer ficar um velho que alguém precisa limpar sua bunda, eu recomendo que você comece a fazer musculação desde agora e comece do jeito certo, porque o jeito certo é muito mais prazeroso e legal. Se você ir na musculação e receber apenas a orientação, infelizmente, do professor de academia que tá lá,
de descansar pouco, você nunca progride carga, você nunca vê diferença de um treino pro outro, você não tem perspectiva de mudança, porque seu único objetivo é estético, e o estético vai demorar muito para chegar, então você sempre vai viver numa enorme frustração porque você não vê diferença daqui para lá, você não vai conseguir continuar treinando. Por isso começa do jeito certo, apreciando as pequenas progressões que você tem de um treino para o outro, que é muito mais sustentável a longo prazo e, pô, vai melhorar a sua vida Falou bonito, né? Você viu o nível, né? É isso. Qual que é o seu Instagram? Vai ser... Igor Taramelli, tá? Ah, não tá aí, né? Não tá, porque não associei, mas eu deixo na legenda, tá? Fechou. Obrigado, Claudinho, pelo... A sua mãe tá falando, né? Parabéns, genial. A Gisele mandou umas palminhas. Pra cima eu não vi, gente. Tá? Desculpa aí. O assunto tava bem interessante. Mas obrigado a todo mundo que compartilhou, que participou, que tá assistindo, que vai assistir, tá? Pra mim, a frase que eu deixo aqui pro Igor, que eu sempre deixo uma frase no final, é o seguinte: o Igor, pra mim, é a prova de que você não precisa começar no cenário perfeito, tá? Que basicamente você precisa continuar, mesmo quando ninguém tá olhando. E isso que vai gerar resultado na sua vida. Então, parabéns por ter chegado, por ter se tornado quem você é. E eu tenho certeza que você vai se tornar muito mais, você vai ser muito feliz aí nessa nova profissão, vai ganhar muito dinheiro, porque ele tem que me aposentar, porque um dos meus amigos tem que ficar rico, porque não é possível, tá? Então é isso. Demorou, irmãozão? Valeu, mano. Tamo junto. Tamo junto. Gente, live encerrada. Bom domingo pra vocês aí. Agora faz aquela macarronada, se quiser chamar nós, nós cola, nós come. Olha o tamanho das crianças, hein? Já Eu faz como um pouco, eu como um pouco. Não, se for de graça eu como pra caramba. Se for de graça, né? Demorou? É nóis. Da hora. Da hora, Foi mano. rapidão. Vai lá, eu também tô querendo mijar, mano.